visto em termos de ciência, essas pessoas estão protegidas contra o Covid-19 e não só estão protegidas, como ficou claro que as pessoas vacinadas, elas também não transmitem a doença. Então, com base nessa ciência de que essas pessoas estão protegidas e também não transmitem, o CDC soltou essa recomendação de que essas pessoas totalmente vacinadas não precisariam mais utilizar máscara, né, nem em ambientes ao ar livre e nem em ambientes fechados. Isso mudou um pouco da recomendação, olha, mudou muito da recomendação anterior, que a ideia era liberar em lugares abertos, mas ainda não em lugares fechados. A questão é que isso não está ainda totalmente definido como é que vai funcionar, né? Porque apesar dessa recomendação aí geral da equipe de saúde, digamos assim, essa recomendação ela é regulamentada pelos estados e depois pelos municípios. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, na Califórnia, isso ainda não mudou. As pessoas estão liberadas, vacinadas, para ficarem sem máscara ao ar livre, e o que eu estou vendo aqui no meu dia a dia é que mais ou menos metade das pessoas estão sem máscara ao ar livre, mas nos lugares fechados, a Califórnia ainda não liberou. Então, a gente ainda continua sendo obrigado, mesmo as pessoas vacinadas, a usar máscara em lugares fechados, porque também não está muito certo como é que vai ser esse controle, né? A gente vai andar com a carteirinha de vacinação no bolso, que tipo de controle vai ter, né? Então, em termos de mudança de hábito, assim, há uma expectativa muito grande, como você falou, né? Um otimismo. Vários eventos já estão voltando a abrir, então a gente está começando a ter eventos esportivos, a Sinfônica de São Francisco vai voltar a ter apresentações presenciais. Mas, assim, como é que vai funcionar essa questão de máscara, não máscara? Ainda vai precisar de uma regulamentação local. E é importante lembrar que isso tudo impacta realmente na economia, né? Aí, como você falou, já estão aí os eventos, tudo aí esperando, né? Para poder começar realmente a funcionar, e tudo vai depender realmente desse comportamento, né? Mas ainda falando aí sobre os Estados Unidos, o governo daí iniciou a vacinação, né, de adolescentes de 12 a 15 anos contra a Covid-19 com o imunizante aí da Pfizer. Como é que está essa adesão? A OMS chegou a fazer algumas críticas indiretas nessa decisão dos Estados Unidos. A adesão aqui nos Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos ele já está num limite, não só com os adolescentes, mas em geral, de que todo mundo que queria vacinar já vacinou, acima de 12 anos. Mesmo essa parte dos adolescentes, né, que foi definido na semana passada, na quinta-feira, a vacina da Pfizer foi liberada para os adolescentes, né, de 12 a 15. Esse final de semana, qualquer adolescente que quis vacinar conseguiu vacina. Eu mesma levei a minha filha, não tinha filha, então realmente está sobrando vacina aqui. Agora, os Estados Unidos já está batendo no limite de que tem que estar convencendo as pessoas a vacinar, porque ainda tem uma parcela importante da população, né, que é contra a vacina. Esse movimento anti-vacinas, eu sinto que aqui nos Estados Unidos é bem maior do que no Brasil, né? A cultura de vacina aqui não é tão forte como eu vejo no Brasil. Então, aqui já estão oferecendo dinheiro, cerveja, ingresso para estimular as pessoas que ainda não estão convencidas a vacinar, a irem se vacinar. Agora uma dúvida até que me surgiu aqui agora, porque eu estou vendo que inclusive já estão se falando até a vacinação de turistas, né, estimulando, até dizendo que assim, turista pode vir aqui que a gente vai vacinar de qualquer maneira, né, inclusive porque tem-se o interesse, né, de que o turismo volte a se movimentar, porque claro, o turismo traz dinheiro em qualquer lugar do mundo, né, mas ainda tem restrições restrições muito restritas, fica até redundante, mas assim, muito intensas, assim, para determinados lugares, inclusive para o Brasil, rígidas, exatamente isso, essa é a palavra, rígida para determinados lugares, principalmente, por exemplo, para o Brasil, né? Tem alguma expectativa, você que está por aí mais de perto, você está vendo alguma coisa ainda aí acontecer para poder, de repente, ter esse relaxamento ou não? Deve permanecer rígida mesmo assim para a gente que é de fora e realmente só quem é morador, somente quem é daí, mesmo aí com vacinação, ter que cumprir ainda esse planejamento de quarentena e tudo mais? O que eu vejo, a movimentação que eu vejo mais aqui eles estão começando a estudar um passaporte de vacinação. Então, estão analisando quais são as vacinas que efetivamente, né, são aprovadas e tal, que têm eficácia, e acho que a tendência é liberar primeiro as pessoas vacinadas. Então, até uma discussão, né, se a vacina da Oxford AstraZeneca, que ainda não foi aprovada nos Estados Unidos, ou mesmo a Coronavac, que nem foi pedida autorização aqui, né, se essas vacinas seriam aceitas
como um passaporte de que a pessoa está imune, está vacinada, então poderia entrar. Então, eu acho que a liberação deve começar primeiro por aí, né? Não para liberar pessoas para entrar nos Estados Unidos para virem aqui se vacinar, mas liberar o turismo das pessoas vacinadas. Maravilha. A gente vai continuar falando um pouco sobre economia aí, inclusive dos Estados Unidos, para falar um pouco sobre essa questão do emprego por aí, mas eu quero chamar a Ananda Vasconcelos, que ela tem pergunta sobre isso aí para você, Ananda. Obrigada, Débora. Boa tarde, Renata. Bem-vinda de novo aqui à BMC News. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, a gente estava até com saudade já de você aparecer por aqui. O pessoal gosta muito quando você participa. Obrigada, eu também gosto. O começo do mês estava complicado, mas acho que agora vamos ver se melhora um pouquinho. Ai, com certeza. Eu queria te perguntar aí dos Estados Unidos sobre a questão do trabalho, né, do emprego, que a própria Débora falou, que os Estados Unidos criaram bem menos vagas de trabalho do que o esperado no mês de abril, e a taxa de desemprego por aí também ficou acima do esperado pelo mercado, pelos economistas. Eu queria saber sua opinião sobre esses dados, né? O que você acha que pode ter influenciado isso e quais são, o que você espera para os próximos meses? Realmente, né, a quantidade de empregos gerados em abril ficou bem abaixo da expectativa, né? 1/3 do que era esperado, assim, muito abaixo mesmo, e acho que isso jogou um pouco de água fria nessa expectativa de recuperação muito rápida da economia, né? Porque como a gente estava falando, né? Há muita expectativa, muito otimismo, mas as coisas ainda não engrenaram, não voltaram ao tipo de atividade que tinha antes. O que é esperado é esse pacote de infraestrutura, né, que os democratas já anunciaram, o Joe Biden, de mais de $1 trilhão que deve ser injetado na economia para esses projetos. Eu acredito que quando isso efetivamente começar a rodar nesse PAC do Joe Biden, deve estimular mais a economia a engrenar um pouco mais, né? E todas, né, e assim, tirando quando efetivamente essas medidas restritivas de distanciamento forem de fato caindo, né, eu acho que isso também deve acelerar. Agora, tem a preocupação, por outro lado, com a inflação, né? Porque tudo isso também existe uma preocupação grande aqui nos Estados Unidos também, porque a inflação está acima da meta, né? Já vem, da meta de inflação dos Estados Unidos é 2%, tem ficado acima de 3% há algum tempo já, que começa a preocupar o Fed também. Então, você começa a estimular muito a economia para reduzir o desemprego, você pode, por outro lado, aumentar a pressão inflacionária também. Legal. Renata, eu queria te perguntar agora um pouquinho sobre esses receios com risco da redução dos estímulos monetários aí também nos Estados Unidos, por causa desses potenciais efeitos da reabertura da economia, que é global, né, e também da alta das commodities na inflação aí dos Estados Unidos. Você acha que isso pode refletir também no setor de tecnologia? Pode, né? Porque essas commodities acabam sendo a matéria-prima para a economia toda, né? Então, quando você tem um problema, né, uma alta nos preços das commodities, isso acaba impactando a economia, o mercado como um todo, e acaba gerando essa pressão inflacionária por falta de oferta em todos os setores, né? Legal, Renata, obrigada pelas explicações. A Débora tem perguntas também para você. Renata, eu quero voltar um pouquinho a falar desse pacote de estímulos aí dos Estados Unidos, né? Porque ontem o Biden ele reforçou, né, essa defesa do pacote aí trilionário de investimentos em infraestrutura, a proposta que tem foco aí em energias limpas, renováveis, mas ainda tem se enfrentado uma resistência da oposição, né? Qual que tem sido o maior entrave aí? Você acredita que ainda há possibilidade disso sair nesse semestre ou somente aí para o final do ano? Eu acho que sim, tem possibilidade de sair ainda esse semestre. O principal entrave é que no pacote de infraestrutura, os democratas colocaram ali algumas coisas que os republicanos dizem que não é infraestrutura. Por exemplo, tem uma quantidade grande de recursos que está sendo destinado a cuidar das pessoas em casa. Então, o Joe Biden tem um programa de home care, né, de cuidados para as pessoas, evitar que as pessoas fiquem em hospitais ou em asilos, porque isso foi um dos problemas, né, da pandemia, a institucionalização de idosos. Então, ele quer aumentar os cuidados em casa. E ele coloca isso como dentro do plano de infraestrutura, organizar esse atendimento à saúde domiciliar.
e os republicanos dizem que não, isso aí não é infraestrutura, não tem nada a ver. Então, tem algumas discussões a respeito disso, né? O que é um pacote de estímulo de crescimento econômico e o que são políticas aí de saúde que os democratas estão querendo colocar no meio do bolo, tentando vender aí como uma coisa só. Uhum. O aumento da inflação dos Estados Unidos, a gente até já começou a falar um pouquinho aqui sobre isso, tem impactado aí, claro, o mercado de todo mundo, né? Por aqui, inclusive, o dólar reverteu queda na sexta-feira, né? Enfim, a inflação americana acabou ficando, né? Na verdade, acima das expectativas do mercado. Você acredita que o Fed deve começar a reagir antes de dezembro de 2022? É difícil opinar sobre isso, né? Eu não sei. É a pergunta de $1 milhão, né? É difícil. Assim, eu acho que tem que acompanhar, ainda é cedo para dizer, na verdade, né? Tem que ver como é que a inflação vai se comportar nos próximos meses, mas existe realmente essa possibilidade. Uhum. Eu quero trazer pergunta aqui do chat, que a Rosilene, ela está voltando aqui, inclusive, um pouquinho na questão das vacinas, né? A gente falou aí sobre essa questão da vacina mais ligada ao turismo de vacina, mas ela traz uma outra questão. Ela diz assim, existem planos de disponibilizar vacinas excedentes para outros países, como, por exemplo, o Brasil? Isso, os Estados Unidos, eles já começaram a distribuir alguma coisa de vacina para o México e para o Canadá, as vacinas, principalmente da AstraZeneca, que os Estados Unidos encomendou e acabou não utilizando aqui. E o Joe Biden anunciou que no 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, e que deve ter uma série de anúncios aí, né, otimistas a respeito da volta da economia, um dos anúncios esperados é que nesse 4 de julho o Joe Biden vai anunciar maior distribuição de vacinas excedentes dos Estados Unidos para outros países. Eu acho que quando ele deu essa declaração, até uma repórter perguntou se o Brasil estaria nesse meio, e ele acabou não respondendo, mas, enfim, existe essa expectativa, né? Principalmente o Brasil e a Índia, que são países hoje que estão, assim, liderando, infelizmente, né, a quantidade de casos de Covid, existe essa expectativa. O que ele fez que foi bem recebido, foi tirar a exigência de quebrar as patentes das vacinas, né? E hoje a China também está na mesma linha. Então, acho que essa quebra de patentes pode ajudar a acelerar a vacinação em outros países também. A gente fica aqui, inclusive, ó, de dedinhos cruzados, torcendo, né, para que realmente saia aí essas vacinas a mais aqui para a gente, estamos precisando, né? Ainda sobre setores da economia em retomada, o Léo pergunta quais setores você acredita que vai ter uma volta mais imediata aí nos Estados Unidos? Você que está aí mais de pertinho, consegue trazer isso aqui para a gente? Olha, eu acho que assim, os serviços, eu acho que foram os mais prejudicados pela pandemia. Eu acho que assim, conforme essas restrições forem caindo, eu acho que é o que vai voltar mais rápido, porque no fundo, assim, a parte agrícola, de manufaturas, ela acabou sofrendo menos, né, com a pandemia. O setor de serviços, de turismo, né, principalmente os serviços presenciais, né, cabeleireiros, academias, todo esse tipo de atendimento que aqui ficou muito restrito durante o ano passado e o começo desse ano. Eu acho que a recuperação vai ser puxada por esse tipo de setor. Quero agora chamar aqui, Renata, a Giovana, que ela está aí direto dos Estados Unidos, a nossa correspondente, aí ela que está trazendo notícias aqui para a gente, dizendo que saiu agora uma liberação total de alguns estados aí nos Estados Unidos. A Giovana Locatelli vai trazer essa informação aqui ao vivo para a gente. Ela também tem perguntas já aí para a Renata, né, Giovana? Atualiza aí a gente. Sim, Débora, deu spoiler. Tudo bem, Renata? Boa tarde a todos aí. Isso aí, acabou de sair, faz 10 minutos. Faz 10 minutos que saiu essa informação de uma equipe nossa que está na rua, inclusive fazendo reportagem sobre isso. E em alguns estados, a partir do dia 29 desse mês, está completamente liberado o uso da máscara, restaurantes, bares, shows, inclusive, teatros, parques aquáticos, tudo liberado aqui nos Estados Unidos a partir do dia 29, e apenas a determinação é usar a máscara ainda nos hospitais e transporte público. Renata, eu te pergunto, como isso pode impactar na economia geral dos Estados Unidos? Você acha que o pessoal já vai voltar mais tranquilo, já vai voltar com força total?
Olha, com força total, não sei, acho que não, mas acho que mais tranquilo, com certeza, né? Eu acho que não vai ser uma coisa assim de uma vez, né? Acho que as pessoas aos poucos vão, né? Existe uma expectativa muito grande, todo mundo quer voltar às atividades como era antes, né? Mas eu não sei, eu ainda... O que eu sinto aqui na Califórnia, especialmente, acho que o pessoal aqui é mais conservador nesse ponto, né? Tá mais cuidadoso, digamos assim. Eu não sinto que as pessoas vão voltar com força total assim imediatamente, não, mas vamos ver. Sim, de repente eu acho que vai impactar um pouco mais, pelo menos no índice de geração de empregos, né? E na diminuição dos pedidos de seguro-desemprego que estão sendo registrados, que estão inclusive na mira dos analistas, né? O que tu acha sobre isso? Não, nesse ponto sim, eu acho que, como a gente estava falando, né, no setor de serviços, que foi o que mais perdeu empregos por conta da pandemia, restaurantes, bares, né, hotéis, todos esses setores, eu acho que deve recuperar emprego aí rapidamente. Bacana. Isso vai, eu acredito, né, que se eu estiver errado, você me corrige, por favor, que isso impacta em várias outras coisas. Biden liberou aí, abaixou as taxas dos financiamentos hipotecários, né, injetou aquele dinheiro antes para as famílias. Então, eu acho que é um ciclo. O setor de construção civil também está com altos pontos, né, os pontos bastante altos. Sim. Então, eu acho que é um círculo virtuoso dessa retomada da economia. Tomara, não, com certeza. A questão da construção civil, né, tanto dos projetos do governo quanto dos projetos na iniciativa privada, devem também puxar bastante a recuperação econômica. A gente espera e acompanha daqui, né? Pessoal aí do Brasil, volto com vocês. Exatamente isso, Joe. Muito obrigada. Olha, fica atenta aí. Qualquer nova atualização é só chamar a gente aqui, ó, que eu já abro aqui para você, tá bom? Fica atenta por aí, a gente segue por aqui, Joe. Muito obrigada. E, Renata, eu queria trazer mais uma outra pergunta aqui de $1 milhão para você. Câmbio, essa é uma questão que sempre cai aqui pra gente. Eu preciso fazer essa pergunta porque toda vez aqui nossos telespectadores trazem essa pergunta. Bom, a gente está vendo o câmbio caindo assim cada vez mais, inclusive eu vou dar uma olhadinha aqui agora. Nesse momento o dólar está caindo, inclusive aqui 5,27. Essa cotação na casa dos 5,20 a gente não via desde fevereiro desse ano aqui no Brasil, né? E aí, assim, quando a gente começa a ver o dólar cair, já começam algumas expectativas aí, alguns analistas, alguns economistas aí falando já de umas cotações bem, agora vai cair para 4 e tanto, né? Aí tem outros, quando começam a subir, já dão aí umas previsões aí, que agora o dólar vai até a 7, né? Ou é 8 ou é 80. A minha pergunta para ti é a seguinte, agora a gente está vendo o dólar na casa dos 4,27 nesse momento. Você acredita que tem espaço para mais queda ou não? Você acha que agora dá uma estabilizada? Eu acho que assim, o movimento do dólar com relação ao real tem dois componentes, digamos assim, né? Tem a questão do dólar em si, do dólar versus outras moedas, né? E acho que é uma tendência assim de tipo, como na pandemia, né, o dólar se valorizou com relação a quase todas as outras moedas, porque nesse momento de incerteza, de volatilidade, as pessoas acabam fugindo para uma moeda mais segura, então teve esse movimento do dólar contra todas as moedas, e acho que com a pandemia voltando, a economia de todos os países voltando, a tendência é do dólar se desvalorizar, né, voltar ao que em relação a todas as outras moedas. O Brasil tem uma questão aí diferente, porque além dessa questão do dólar em si, tem o problema fiscal do Brasil, né, que o governo precisa controlar as contas públicas e tudo mais, porque senão isso gera uma crise de confiança e uma fuga dos investidores do Brasil para outros lugares, isso acaba desvalorizando o câmbio. Então, acho que no Brasil que a gente tem que acompanhar assim, o dólar cai, porque o dólar está caindo em relação a outras moedas, pode ter mais espaço para isso. Agora, o real se valorizar, aí depende do governo, né, parar de gastar mais do que tem, porque senão fica complicado. Vamos ficar nessa expectativa, então, né? Agora, eu queria só falar um pouquinho, numa visão geral mesmo, de como você está vendo essa temporada de balanço. A gente sabe que a gente está saindo
saindo, assim, estamos em pandemia ainda, mas na verdade as companhias começam a mostrar uma recuperação em alguns resultados, algumas companhias já estão conseguindo mostrar alguma recuperação. Como que tu está avaliando esse primeiro trimestre aí dessas companhias? Está vindo dentro da expectativa? Você acha que, ou você acredita que está superando as expectativas? Por exemplo, falo das companhias aí americanas, né? Por exemplo, grandes big techs por aí, a gente já viu que realmente surpreenderam. Aqui no Brasil, né, tem casos, inclusive, dizendo que a maioria, né, dos resultados que já foram divulgados ficaram um pouco acima das expectativas, de acordo com a expectativa deles. Então, eu queria a tua visão mesmo. Como que você está avaliando esse primeiro trimestre e como que você acredita que a gente já pode esperar um segundo trimestre? Você acha que é uma recuperação um pouco antes do esperado aí em relação aos impactos da pandemia? Eu acho que sim, né? Quando a gente pensa em mercado, bolsa de valores, sempre há a expectativa vem antes, né? Os preços das ações, eles não mostram o valor atual, né, dos balanços e mais a expectativa de crescimento para o futuro. Então, sempre tenta antecipar um pouco, os valores das ações sempre tentam antecipar um pouco, né? Mas eu acredito que tem espaço, sim, para mais crescimento, porque realmente a economia ainda não recuperou tudo que tinha para recuperar e acho que tem potencial, sim, para continuar valorizando. No Brasil, o que a gente tem que ver das ações é que, assim, a gente teve uma discrepância grande entre a valorização das ações voltadas para o setor de commodities, que de fato se valorizou muito no primeiro trimestre, né, e as ações das outras empresas. Se a gente tirar as ações de mineradoras, do agronegócio, de papel e celulose, da cotação, a gente vai ver que as ações do Brasil valorizaram muito pouco. Só essas ações, só essas empresas puxaram. Então, ainda há espaço para outros setores crescerem na Bolsa também. E a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Tem setor que ainda não recuperou, que tinha para recuperar, que está para trás. Então, eu acho que as carteiras de ações têm que olhar um pouco isso, né? Ver o que já valorizou e o que ainda tem espaço para crescer. Maravilha, então aqui a gente já se encaminhando para um final, queria que você deixasse as suas considerações, como a Nanda disse, a gente estava com saudade de você por aqui, o pessoal sempre gosta, sempre deixa perguntas aqui no nosso chat para você, sempre tem aqui uma ótima repercussão quando você está por aqui, Renata, então já deixa aí suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores, os investidores que estão assistindo a gente, principalmente, né, porque a gente está saindo quase de uma primeira temporada de balanço, como você já comentou aí, né, então acho que a gente já tem que começar a olhar para frente mesmo aí, porque ficar olhando só para os números que passaram não vai adiantar muita coisa, né, a gente tem que pegar isso aqui, olhar para frente e saber o que fazer, né, então vamos lá, deixa suas recomendações aí para quem está assistindo a gente. As minhas recomendações são essas. Eu acho que a gente aqui nos Estados Unidos, né, está um pouco avançado, como já era de se esperar, né, um país que maior economia do mundo, mais dinheiro, era de se esperar que o processo de vacinação e de recuperação econômica aqui saísse na frente. Mas eu acho que isso vai chegar para os outros países, eu acredito que vai chegar logo para o Brasil no segundo semestre. Então, acho que vamos continuar, né? Acho que é um último esforço aí de continuar se cuidando, de continuar, infelizmente, mantendo o distanciamento, evitando a aglomeração, para a gente conseguir chegar mais forte e mais rápido no segundo semestre. Maravilha, muito obrigada mesmo. Te esperamos aqui nas outras próximas oportunidades. Já fica o convite aqui ao vivo para você, tá bom? Até uma próxima. Obrigada, é só chamar. Beijo. Tchau, tchau, até uma próxima. Bom, antes da gente seguir por aqui, eu quero ir com a Nanda Vasconcelos, só para poder a gente dar uma olhadinha. 13 horas, 1 hora da tarde, 38 minutos. Ananda, como que tá o Ibovespa agora? Vamos ver, Débora, agora que você me chamou, travou, tá vendo? Eu não sei o que acontece. Só porque você faz, só pra eu pagar mico aqui ao vivo, o negócio trava na hora. Mas eu vou ver os outros mercados. Vamos lá fora. Estados Unidos, como tá agora? Estados Unidos, agora tudo em queda. Dow Jones caindo 0,27%, S&P em queda de 0,39% e Nasdaq também agora operando em queda de 0,99%. Na Europa, os mercados já fecharam, mas também fecharam no negativo. DAX na Alemanha em queda de 0,13%, FTSE no Reino Unido queda de 0,15% e CAC na França também registrando a queda agora de 0,28%. Também tem informação do dólar, que também opera em queda de 0,15%, valendo agora R$ 5,26. E Bitcoin agora também opera em queda de quase 10%, 9,76%. Está valendo agora $43.110, caindo bastante o Bitcoin nessa segunda-feira. E agora ainda não tem o B3, ainda não tem o Bovespa para passar para o pessoal. Assim que voltar, eu chamo você, Débora. Maravilha, você me chama assim, Ananda. Vamos voltar lá para os Estados Unidos, que a Giovanna Locatelli está me chamando aqui, ela que tem notícias sobre a AT&T.
Atualiza aí pra gente, então, o que você está trazendo aí de novidades da companhia. Jo. Adorei isso, minha família me chama assim. Então, hoje tem esse negócio da ENT, que está bombando, está todo mundo de olho. E esse negócio, eu vou te falar, é a gigante das telecomunicações dos Estados Unidos, AT&T, está negociando com a Discovery a criação de uma gigante no streaming, e esse negócio chega a 150 bilhões de dólares e vai reunir marcas como HBO Max, CNN, Discovery Plus e Animal Planet para disputar o mercado com a Netflix e Disney. Esse negócio ele marcaria o desfecho da aquisição da AT&T por 108,7 bilhões de dólares com o conglomerado de mídia dos Estados Unidos Time Warner em 2018, que foi quando começou essa negociação. E destacaria o seu reconhecimento de que a audiência na TV mudou muito, mudou para streaming, onde a escala é necessária para enfrentar empresas como Netflix e Walt Disney. Essa combinação criaria aí uma nova empresa separada da AT&T, que poderia ser avaliada em 150 bilhões de dólares, como eu falei, incluindo dívidas, informou o Financial Times. Seria essa gigante do streaming. A Discovery atualmente tem um valor de mercado, incluindo dívidas, de cerca de 30 bilhões de dólares. Um acordo pode ser anunciado neste final de semana, porém ainda os assessores de imprensa, os porta-vozes da AT&T e Discovery estão segurando essa informação. O acordo proposto, então, uniria os estúdios mais poderosos de Hollywood, que detêm as franquias Harry Potter e Batman, com uma lista de programas de culinária, de natureza, ciências do Discovery, ou seja, ampliando aí o público-alvo atingido. Com essa aquisição da Time Warner, a AT&T procurou criar a potência de mídia e telecomunicações, combinando conteúdo e a distribuição. Então, Débora, uma briga de gigantes vem por aí, né? Exatamente isso. A gente vai ficar aqui acompanhando tudo, né, Giovana, para poder atualizar aí, né, os nossos telespectadores. Aliás, quando tiver qualquer novidade, é só chamar a gente aqui, que estamos antenadinhos aqui para atualizar todo mundo que está assistindo a gente. Estou por aqui. Tá bom? Obrigada, Giovana. Bom, agora sim, eu estou sabendo que a Ananda Vasconcelos já tem aqui, inclusive o Ibovespa aí com as altas e baixas para poder atualizar para todo mundo e está trazendo notícias aí também, não é isso, Ananda? Sim, Débora, tenho agora Ibovespa, que está registrando uma leve alta nesta segunda-feira, alta de 0,12% aos 122.027 pontos. Nas maiores altas, nada mudou muito por aqui no Ibovespa. A Braskem continua dominando aqui, subindo 3,53%. Também JHSF subindo 2,65%. Lojas Renner subindo 2,58%. E também BTG subindo agora 2,22%. Nas maiores quedas temos Eletrobras caindo 3,04%. Também Elet 3 caindo 3,06%. Elet 6 caindo 2,46%. Também temos Açaí agora registrando queda de 2,35%. E por último aqui B3 também, o papel da B3 caindo 1,69%. Tem notícia para passar para o pessoal de casa também, da Get Ninjas, que começou a ser negociada no Ibovespa nessa segunda-feira, né, com o ticker NINJ3, e já está registrando queda lá no Ibovespa. Nessa oferta inicial de ações, o papel está sendo negociado a R$20, que é um valor abaixo do que estava sendo indicado, né, pelos coordenadores da ação da Get Ninjas, que ia de R$ 24,90 a R$ 33,50. A companhia chegou a captar mais de 320 milhões de reais com essa oferta inicial e informou que esses recursos serão utilizados para investir em marketing, também em contratar novas pessoas e também para reforçar o caixa então da empresa da Get Ninjas. Esse IPO foi ancorado pelas gestoras Verde, pela Miles Capital e também Indy Capital. E essas informações foram divulgadas nessa segunda-feira, então, pelo Get Ninjas. Débora. Maravilha, Ananda Vasconcelos. Aliás, dona Ananda, eu quero me despedindo por aqui. O nosso próximo convidado já está ok, mas aí é você que vai tocar o barco a partir de agora, né, junto com o Leandro aqui, durante essa tarde aqui da programação. Eu vou voltar daqui a pouquinho com o BMC Business para vocês aí, a gente vai ter a Randon aqui ao vivo para todos vocês conversarem aí, para tirarem todas as dúvidas aí sobre a companhia, né, sobre essa empresa, entender mais sobre os números da companhia, inclusive, vamos trazer temporada de balanços aqui também, inclusive, mas por enquanto vocês vão ficar aqui com a Ananda Vasconcelos. Eu vou me despedindo de vocês, 3 horas da tarde, eu espero ter vocês aqui, eu tô de olho quem tá aqui no chat, tá? Quem tá aqui participando para ver se vai estar
estar comigo no Business às 3 horas da tarde. Ananda, com você, eu volto já já. Obrigada, Débora. Eu vou segurar o pessoal aqui para eles ficarem comigo e depois ficarem com você. Eu vou fazer alguma coisinha aqui para eles ficarem. Não sei ainda, mas vou tentar segurar essa galera aqui com a gente. Vai batendo um papo aí. O Leandro tem muita coisa aqui para poder trazer, eu tenho certeza. Com certeza. Obrigada, Débora. Tchau, Até daqui Ananda. a pouco, então. Vamos conversar então agora com o Leandro Siqueira, que ele é cofundador da Edu Finance e vai falar com a gente agora na tarde dessa segunda-feira, convidado especial aqui da BMC News. Boa tarde, Leandro, bem-vindo aqui à BMC News. Boa tarde, prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Eu quero começar falando com você do otimismo, né, do Banco Central, que vê uma retomada robusta da economia nesse segundo semestre de 2021, né? Essas são as estimativas, então, do Banco Central, se a vacinação contra a Covid-19 avançar. Eles estão esperando essa aceleração, então, na vacinação contra a Covid-19 aqui no país. Você acredita que um dos efeitos disso pode aparecer justamente nas projeções do PIB nos próximos meses, daqui para frente? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Sim, se você tiver naturalmente um aumento, uma aceleração na velocidade da vacinação, naturalmente você vai ter um dispêndio maior de dinheiro pelo pessoal que ficou em casa durante esse tempo, né? É bom lembrar que teve uma taxa de desemprego muito alta, mas também teve uma concentração de renda, fez com que muita gente deixasse de gastar, acabasse aumentando a poupança das pessoas, e esse dinheiro ele vai acabar tendo que ser voltar para a economia alguma hora, né? Então é natural você imaginar que quando você terminar essa questão de lockdown, as pessoas puderem sair de casa, elas vão começar a ir mais a restaurantes, a viajar mais, a voltar para os shoppings, e tudo isso vai aquecer a economia. Além disso, quem conseguiu não ficar desempregado e conta já com uma poupança um pouco maior, que acabou acumulando aquele dinheirinho ao longo desse tempo, vai voltar a gastar numa intensidade bem maior do que eu estava gastando antes da pandemia. Então isso também pode acelerar um pouco. É bom lembrar que a expectativa do PIB do Banco Central, do Fox e tudo mais, ele leva em consideração o fato de que o PIB do ano passado foi negativo. Então, naturalmente, você tem um efeito chamado carry-over na economia, que é simplesmente a estatística fazendo com que o PIB pareça que está crescendo muito. Na verdade, ele não está. Ele simplesmente está crescendo muito em comparação ao PIB, que foi muito ruim. Seria basicamente essa lógica. Então, os números vão ser altos, mas é para olhar com um pouco de pé atrás, porque tem esse efeito e ele conta por quase 3% de alta no PIB. Então, se o PIB simplesmente se mantivesse no mesmo patamar que ele estava no ano passado, teria uma alta, entre aspas, aí de 3%. Então, é bom levar isso sempre em consideração. Legal, Leandro, tenho mais uma pergunta para você, falando ainda da inflação, né, que desacelerou por aqui, mas que ainda ficou acima do teto da meta, né, esperado. Ainda a gente está num cenário desconfortável, né, para a inflação. Você acha que a gente está num cenário desfavorável para a inflação por enquanto? E eu queria saber também como que você está vendo essa questão inflacionária aqui do Brasil, como que você espera para os próximos meses e como que isso também pode impactar na economia e também nos investimentos? Perfeito. Então, a inflação ela não é um problema em si quando ela acontece pontualmente. Então, quando você tem um indicador que, não sei, por 1, 2, 3 meses ele vem sequencialmente acima da expectativa, isso não chega a ser um problema. E o problema é quando a inflação se torna crônica, quando ela começa a aumentar, não porque há algum problema de oferta, que a indústria está fechada, alguma coisa assim, mas simplesmente porque as pessoas acham que as coisas vão aumentar e por isso elas aumentam os preços de tudo, e isso vira quase uma bola de neve, né? Você tinha por um bom tempo na economia brasileira o efeito da indexação, que era para a gente poder conviver com a inflação, a gente indexava tudo ao aumento da própria inflação. Isso contribuía para essa bola de neve. Hoje em dia, a economia não é tão indexada quanto ela foi nos anos 60 até os anos 80. No entanto, ela ainda é um pouco indexada, então você ainda tem um pouco desse efeito de uma coisa acaba levando a outra, você faz com que a inflação gere mais inflação. No entanto, não é para ficar completamente estarrecido pelo fato de você ter 1, 2, 3 indicadores vindo acima da média. O problema, novamente, é quando isso se torna crônico. Só que isso acaba se tornando um paradoxo na mão do Banco Central, porque é difícil você saber quando o problema se tornou crônico e quando ele simplesmente é um problema pontual. Lembrando que todo problema crônico começa como uma dor pontual que você sente ali e acha que não é nada. Então, é algo a se ficar de olho de fato. É difícil você argumentar que no longo prazo você vai ter uma inflação forte aqui no Brasil, porque o hiato do produto, que é aquela diferença entre quanto o Brasil pode produzir e quanto de fato ele está produzindo, está gigantesco. Você tem uma taxa de desemprego muito alta, a indústria não está produzindo tanto quanto ela poderia produzir, salário não está ajustando com tanta velocidade quanto estava nos últimos governos. Então, você tem alguns pontos que fazem com que esse efeito da inflação não seja tão preocupante assim.
O que preocupa mais é o fato do dólar mesmo, porque o dólar alto faz com que naturalmente as coisas fiquem mais caras, mas aí não é aquele efeito bola de neve, né? Ele faz com que fique mais cara pontualmente. O dólar que vai de 5 a 6 faz com que tudo que seja importado fique mais caro em proporção ao aumento dele. Só que isso não vira um aumento recorrente, a não ser que o dólar realmente dispare. O que os investidores estão olhando muito agora é a inflação americana, porque se a inflação americana começar a subir, e lá tem razões para isso acontecer, que são mais estruturais, isso vai acabar fazendo com que o Fed opte pelo único remédio que se conhece hoje, que é aumentar a taxa de juros. E aí, quando você aumenta a taxa de juros, isso torna um problema para o Brasil, porque o Brasil vai ter que escolher entre duas coisas, ou deixar o câmbio disparar, porque todos os investidores naturalmente vão migrar os investimentos para os Estados Unidos, já que está pagando mais lá, ou aumentar a taxa de juros. Então, nenhuma das duas seria uma alternativa muito boa para a gente, né? O aumento do dólar, acho que ninguém quer ver o dólar aumentando mais ainda, é difícil você chegar a alguém que chega a essa conclusão. E aumento dos taxas de juros também nunca é bom, né? Principalmente quando você está numa situação que a gente está, uma taxa de desemprego tão alta e empresas que tiveram que tomar a dívida durante a crise para conseguir sobreviver. Obrigada, Leandro. Ótima resposta. A nossa correspondente Giovanna Locatelli, que está lá nos Estados Unidos, traz informações todos os dias para a gente do mercado nos Estados Unidos. Ela quer fazer uma pergunta para você. Ela tá aqui ao vivo com a gente, quer fazer uma pergunta para você. Pode fazer, Giovanna. Tudo bem, Leandro? Tá bom, obrigada. Ananda, tudo bem, Leandro? Boa tarde. Então, tudo bem. Aqui o que está sendo falado é a participação de Elon Musk nas redes sociais. Por favor, corta a internet desse rapaz. Na semana passada ele disse que não vai mais aceitar o Bitcoin na transação de venda dos seus veículos, relacionou aí com a emissão de carbono. Ontem ele tweetou depois sobre a Dogecoin, né? E ontem ele ainda disse que deu a entender que vai vender as Bitcoins que a Tesla tem. O que você acha dessas oscilações e o que você acha desse comportamento do Elon Musk, dessa influência que ele está tendo sobre essa variação da moeda? Olha, a gente costuma falar que no mercado não tem bobo, né? Todo mundo está querendo vender alguma coisa, resta você descobrir o quê. No caso do Elon Musk, ele tinha uma aura de heróica, assim, porque por conta de todo o histórico de empreendedorismo dele, se tornou o homem mais rico do mundo, veio de outro país como imigrante para os Estados Unidos, teve ideias que foram sem dúvidas muito inovadoras, conseguiu tocar projetos que muita gente achava que eram impossíveis ser tocados, e isso criou essa imagem, né, essa ficção do herói em cima dele. Não é uma novidade, não é a primeira pessoa que cria essa imagem em volta de si mesmo, não é a primeira vez que a população acredita nessa imagem, mas na minha percepção, isso é uma opinião completamente pessoal minha, me parece que ele está aproveitando do fato das moedas não serem regulamentadas para lucrar em cima disso. Até então, nenhum problema, porque de fato, se elas não são regulamentadas, não está cometendo nenhum crime, e a questão de ética é completamente subjetiva. Mas a minha percepção é essa, assim, primeiro ele dá um indicativo de que a moeda vai ser a melhor moeda do mundo, vai ser adotada universalmente, que tem vários argumentos a favor disso, de fato existem muitos, não vou entrar nesse mérito aqui, mas logo em sequência ele usa um argumento que era óbvio para absolutamente todo mundo que entende um pouco de criptomoedas. Eu não sou um aficionado por criptomoedas, eu mesmo já entendi aquele argumento, duvido muito que ele não entendesse, para descartar todas as moedas que ele tinha, tanto na Tesla, na verdade ele não descartou da Tesla, né, mas para simplesmente parar de aceitar, o que seria um primeiro passo para posteriormente ter um argumento melhor para descartar essas moedas. O que ele está fazendo é basicamente usar da liberdade que existe nesse mercado para movimentar os preços, né? Então, quando ele fala alguma coisa dessa com a visibilidade que ele tem, com o poder de compra da Tesla, ele inevitavelmente faz com que o preço da moeda se movimente. E aí resta saber se ele está lucrando ou não com isso. É difícil argumentar enquanto não houver uma diligência, enquanto esse mercado não for regulamentado. Não que ele tenha que ser, mas se ele não for, isso acaba fazendo parte do processo. Legal. Eu tenho mais uma pergunta para ti. Então, após esse tombo do ano passado, né, por causa da pandemia de Covid, o produto interno bruto mundial agora está expandindo esse ano. Isso pelos estímulos fiscais, principalmente dos países mais ricos. Como consequência, a gente vê que a inflação também está voltando com força total nas economias mais desenvolvidas, que na última década conviviam com um cenário de mais estabilidade. A questão, Leandro, que eu tenho para ti, até quando isso será tolerável no mundo desenvolvido, né? Porque nos próximos meses ela deve subir ainda mais com a chegada do verão no hemisfério norte.
E ainda, isso pode impactar de alguma forma nas altas dos preços também aí no Brasil? O que você acha? Então, a gente está se deparando com um momento que é uma faca de dois gumes. Os bancos centrais eles estão de mãos amarradas, basicamente, porque quando você teve aquele período entre 2008, que foi durante a crise financeira que atingiu os Estados Unidos e acabou atingindo inevitavelmente a Europa, todos os bancos centrais adotaram a mesma medida, que era reduzir muito a taxa de juros até fazer o quantitative easing, que seria tentar amortecer a taxa de juros na ponta longa dela. E em bom português seria basicamente emissão de moeda. Eles começaram a emitir muita moeda para tentar contornar essa crise e evitar que ela se aprofundasse muito. Isso fez com que os investidores assumissem posturas que são razoavelmente irracionais. Uma delas é você comprar um título que oferece retorno negativo. Isso aconteceu em vários países, tanto na Europa quanto na América do Norte. E quando você compra um título que ele tem um rendimento negativo, necessariamente ou você tem que vender para ele por um rendimento menor ainda, ou você tem que esperar até ele vencer. Ninguém espera um título vencer. Normalmente as pessoas tendem a negociar ele no mercado secundário, vender para outra pessoa. E para você vender para outra pessoa e ter um lucro com isso, você teria que vender para alguém que aceitasse aceitasse receber um retorno menor ainda por esse título. Quando você começa a falar que a inflação tem chance de subir, a primeira coisa que as pessoas pensam, que os investidores pensam é: o Banco Central vai adotar a medida que ele sempre adota, que é aumentar a taxa de juros. E se ele aumentar a taxa de juros, eu não vou conseguir me desfazer do meu título por um retorno menor ainda do que eu paguei, que já era negativo. E isso já era quase como se fosse uma corrida bancária. Todo mundo quer se livrar dos títulos ao mesmo tempo. O pessoal dos Estados Unidos deu o nome para isso um pouco depois da crise de 2008, de taper tantrum, que seria você tentar quase tirar aquele curativo que você coloca na pele ali da forma mais rápida possível para produzir o mínimo de dor. Então, você tem esse perigo, né, que você ter um pico de inflação e isso levar os bancos centrais a aumentarem a taxa de juros e fazer um estrago na mão dos investidores que tinham títulos de retorno negativo, e você tem todo o problema disso afetar economias que ainda não se recuperaram, como é o caso do Brasil. Então, quando o Banco Central americano, quando o Banco Central europeu aumenta a taxa de juros, isso acaba repercutindo de alguma forma aqui, porque bem ou mal a gente tem que aumentar também para não desvalorizar a nossa moeda. E aí, você aumentar na nossa situação atual seria péssimo. Empresas estão mais endividadas, você tem o problema da taxa de desemprego que está muito alta, você tem o problema do alto produto, enfim, a economia ainda não se recuperou, e aumentar a taxa de juros só vai fazer com que isso piore ainda mais. É verdade. Apesar do Fed dizer aqui, tentar tranquilizar o mercado, dizendo que a inflação não é uma preocupação, porém, se vier a ser, o Fed tem ferramentas para segurar isso, eu acho que não está tranquilizando tanto assim os analistas e investidores, né? Obrigada, então, pessoal do Brasil, volto com vocês. Obrigada, Giovana. Muito boas perguntas que você fez para o Leandro. Leandro, eu queria te perguntar um pouquinho agora também sobre Banco Inter, né, que firmou uma parceria para começar a oferecer investimentos em criptomoedas para os clientes. Eu queria saber sua opinião, sua visão sobre isso, né, sobre essa nova medida do Banco Inter, e também a sua opinião sobre as criptomoedas. Quais são as vantagens e as desvantagens de investir nesse mercado? Como os investidores devem ficar atentos a algumas oscilações? Tem que ficar sempre de olho? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá. Primeiro, sobre o Banco Inter, isso segue uma estratégia dele que norteia o banco desde o início desse desenvolvimento digital, que é o de criar um super app. Basicamente, replicar o que o Alibaba fez lá fora e conseguiu quase consolidar o mercado financeiro da China. Você cria um aplicativo onde você pode fazer absolutamente tudo, desde comprar coisas básicas, consumo diário, até você fazer transações financeiras. E criptomoeda ocupa um espaço essencial nisso, porque cada vez mais se fala sobre investir e a nova geração já vem com um aceitamento de risco muito grande em relação às criptomoedas. Então, eles não pensam tanto duas vezes antes de botar o dinheiro lá. Como a intenção de quase todo banco, toda fintech que existe hoje é pegar a geração mais recente e levar ela para um longo prazo, faz todo sentido para eles colocar uma opção sobre isso no aplicativo. Segue uma estratégia, talvez não vai gerar lucro no curto prazo, até porque não é tanto o foco deles, mas sem dúvida vai trazer um fluxo de cliente para lá relevante.
Quanto às criptomoedas como um todo, é difícil você argumentar o porquê elas valem o que elas valem. Você tem bons argumentos a favor delas substituírem de alguma forma o dinheiro, a usabilidade delas aumentar, mas é difícil você dizer por que elas valem aquilo que elas valem. Isso é algo que você não vai ver ninguém falando por aí. Porque como elas não geram fluxo de caixa, elas não têm uma comparabilidade, elas não são uma obra de arte que você já tem um histórico passado grande, que você consegue comparar com outros preços. Enfim, é muito difícil você dizer o quanto elas valem, mas você consegue dar bons argumentos a favor delas continuarem existindo e até serem mais aceitas por aí. O primeiro é o fato dos bancos centrais emitirem moeda, eles têm controle sobre a moeda local. Então eles podem emitir moeda ou eles podem restringir, tirar a moeda do mercado. Isso faz com que haja inflação. Normalmente, quando você emite moeda em uma larga escala, você tem inflação, claro. Não é simplesmente a emissão da moeda que faz com que haja, mas quando você passa de um determinado patamar, isso acaba estimulando a inflação. E aí os investidores passaram a enxergar as criptomoedas como uma oportunidade de você fazer um hedge contra isso, como se fosse um papel do ouro, por exemplo. Esse papel ainda não foi colocado 100% à prova. Por exemplo, durante a pandemia, você viu que as criptomoedas caíram também, ela não funcionou tão bem quanto o hedge. Você tem um problema em falar que ela vai substituir a moeda normal, que é o fato dela ser muito volátil. Então, imagina você ter uma nota de real nos anos 80 que você tinha que comprar a coisa o mais rápido possível quando você recebesse o salário, porque senão ela perdia totalmente o valor, você ia no mercado no dia seguinte não conseguia comprar mais nada. Esse é o caso basicamente invertido do Bitcoin. Quando você fala em criptomoedas, o Bitcoin acaba representando todas elas, você fala muito em moedas que elas têm uma volatilidade muito grande, mas por incrível que pareça, em grandes períodos essa volatilidade ela só vai para um lado, né? Ela só acaba indo para cima, a moeda acaba se valorizando. Isso pode parecer ótimo quando você enxerga a moeda como um investimento, mas quando você enxerga a moeda como um papel, como algo que você quer usar no seu dia a dia para comprar as coisas que você precisa para sobreviver, não é tão bom assim, por incrível que pareça. Isso faria com que as pessoas naturalmente deixassem de comprar as coisas para guardar dinheiro, já que a moeda vai se valorizar. Então a moeda ela tem que ser algo estável, tem que ser algo que não muda tanto de valor em relação às outras coisas ao longo do tempo. Mas aí você pode ter a perspectiva de investimento, de que um dia essa volatilidade vai diminuir e aí vale a pena você entrar nas criptomoedas, por mais que elas sejam voláteis hoje, porque naturalmente quanto mais gente for usando, maior vai ser o valor delas. Então você vai aproveitar dessa volatilidade que vai ocorrer até ela ser amplamente utilizada, e quando ela for amplamente utilizada, você vai poder usá-la no seu dia a dia, comprar o que você quiser, da mesma maneira que você faz com uma nota de real hoje. Legal, Leandro. Tem perguntas aqui para você no chat, tem uma do Rui das Neves. Ele fala, no site da Bloomberg tem uma pesquisa de especialistas que mostra que a Selic no final de 2022 vai estar a 8,15%. Você acha viável isso? E se sim, qual seria a curva do Tesouro Direto no longo prazo, e na sua opinião, e quanto seria a porcentagem disso? É difícil você fazer uma estimativa de quanto vai ser a curva baseado numa premissa já de 2000 e... não lembro a data exatamente que ele falou, acho que já seria na 2022. ponta curva da 2022. Não é tão ponta longa assim. Mas, enfim, é difícil você fazer uma projeção de quanto vai ser isso em cima de outra projeção. Mas o que tende a acontecer, caso isso ocorra, é se você simplesmente talvez deixar a curva mais flat. Então, em vez de ela ficar tão inclinada, com uma ponta longa que está lá em 9%, 10%, você acaba deixando ela um pouco mais flat. E isso tem um problema para o Tesouro, que é o fato do custo da dívida ficar um pouco maior. Você tem ao longo dos anos no Brasil, desde 1964, basicamente, o objetivo do Tesouro e do Banco Central foi tentar aumentar o prazo da dívida. Então, em vez da dívida ser toda de curto prazo, a gente tenta fazer com que a dívida seja de longo prazo no Brasil. Isso acaba tornando ela, de certa forma, um pouco mais barata, um pouco menos volátil, enfim. Hoje a gente está seguindo o caminho oposto. Para conseguir baratear a dívida, a gente começou a jogá-la muito para curto prazo, já que as taxas no curto prazo estão muito baixas. Quando você fala em 2022, essa taxa aí para 8,5%, isso significa que a dívida vai ficar mais cara. E aí ele não vai mais poder fazer essa transição, porque se de fato a Selic em 2022 estiver a 8,5% ou 9%, alguma coisa assim, não tem muito para onde fugir. Pode ser até que a curva empine também no longo prazo, mas aí já começa a entrar muito no campo da especulação. É mais fácil você esperar chegar até lá para ter uma visão melhor sobre isso. Mas enfim, significaria colocar o Brasil no canto do ringue, né? Já é um país que está com quase 100%, já chegou na verdade a 100% da dívida em relação ao PIB, e você aumentaria mais ainda o custo dela. É difícil você saber de onde sairia dinheiro para pagar isso.
Legal, Leandro. Eu queria perguntar agora, repercutir um pouquinho com você o Boletim Focus, né, divulgado na manhã dessa segunda-feira, que revisou a projeção para o PIB nesse Boletim Focus de hoje, foi de 3,21% para 3,45%. Desde a divulgação do IBCBR, né, na semana passada, o mercado já estava revisando, né, esperando essa revisão para cima do Boletim Focus. Eu queria saber, na sua avaliação, qual que é o impacto dessa revisão para a economia do país? Por incrível que pareça, é pequeno. Esses 3%, como eu falei lá no início do programa, eles já são basicamente por conta de efeito estatístico. Não significa que o PIB de fato está crescendo 3%, é porque ele caiu no ano passado. Uma revisão de 0,2 não faz uma diferença tão grande na economia real. Uma diferença muito maior seria se você tivesse, por exemplo, uma mudança drástica na taxa de desemprego, se você tivesse uma perspectiva maior sobre o campo fiscal, que aí poderia retomar os investimentos públicos, enfim. Isso acaba sendo mais um reflexo do fato da gente estar saindo um pouco da segunda onda, da vacinação estar avançando, das pessoas estarem gastando um pouco mais por conta disso, do que uma mudança estrutural no Brasil. Então, claro, a gente pode ver efeitos a curto prazo por conta dos investidores se tornando um pouco mais eufóricos, por conta de uma chance de uma retomada um pouco mais forte, mas eu não chego a me animar tanto assim. E ainda falando um pouquinho do Focus, Leandro, ele também elevou as estimativas para o IPCA de 5% para 5,15% para esse ano de 2021. Para 2022 foi de 3,61% para 3,64%. Queria saber a sua opinião, como que isso impacta nos investimentos, o IPCA? Então, essa é uma dúvida que muitos investidores têm, né? Se de fato a Bolsa funciona como fosse um hedge, um seguro para a inflação ou não. O que você vê em muitos lugares é que o preço das ações, na verdade, acaba subindo quando você tem um período inflacionário. E isso engana muita gente, faz com que as pessoas acreditem que vale a pena você investir na Bolsa como uma proteção da inflação. Isso acontece simplesmente porque a moeda na qual as ações são negociadas e na qual elas geram fluxo de caixa é a mesma moeda que está se desvalorizando. Então, quando você olha para ela, você vai ver o preço das coisas aumentando, mas não necessariamente, se você for comparar com o dólar, por exemplo, esse preço vai estar aumentando tanto assim. Se você olha a Bolsa venezuelana, se você olha outros bolsas de outros países que tiveram períodos inflacionários graves, você repara isso, elas aumentam na moeda local, mas quando você põe em relação a outra moeda de um país desenvolvido, uma moeda forte, você percebe que elas até se desvalorizaram. Então não é uma segurança tão grande assim, inflação é algo que você tem que ficar atento, principalmente para atrelar seus investimentos a empresas que geram fluxo de caixa em dólar, ou empresas que podem repassar a inflação com facilidade, empresas do setor elétrico, por exemplo, o setor farmacêutico consegue repassar também. Então é uma boa alternativa já ficar um pouco de olho nisso. Mas lembrando, assim, uma inflação de 5% para o histórico do Brasil não é nada assustadoramente grande, não. Pode ser o início de uma inflação que vai perder controle, mas aí já entra também muito no campo da especulação. Por enquanto, é uma inflação razoavelmente baixa para o histórico brasileiro, razoavelmente sob controle também, mas a gente tem que perceber como que o fiscal vai se desenrolar, porque ele tem um impacto muito grande nisso, principalmente através do dólar. Obrigada, Leandro. Eu vou chamar de novo a Giovana Locatelli, lá nos Estados Unidos, que ela tem mais perguntas para fazer para você. Vamos Giovana, falar um pouquinho sobre China, Leandro. Sim, a produção industrial da China cresceu 9,8% em abril em relação ao mesmo mês de 2020, menos que os 14% de março, mas acima dos 9% esperado pelos analistas, os economistas consultados pelo Wall Street Journal. Mesmo vindo abaixo do registrado de março, os dados da China surpreenderam. Eu quero te dar uma informação antes de te perguntar o que você espera, né? O que a gente pode esperar da China nos próximos meses. Queria dar uma informação que a China ela vai prorrogar a isenção de tarifas de importação para 79 produtos importados nos Estados Unidos, que expirariam amanhã. Ele vai renovar essa isenção de tarifa. Então, isso inclui minério de terras raras, minério de ouro, minério de prata e concentrados também, são alguns dos itens dessa lista. Mesmo estando abaixo esse crescimento, o que você acha que a gente pode esperar da China?
A China, ela é famosa por ter um sistema que não é exatamente igual ao ocidental. Então, isso acaba tendo lados negativos, e acho que todo mundo sabe sobre isso, mas acaba tendo lados positivos, que é a celeridade, que dá a rapidez, que dá quando você tem que tomar alguma medida. Então, como você não tem que passar por todo um processo democrático, congresso, alguma coisa assim, para aprovar uma medida de incentivo fiscal, incentivo da economia, você acaba sendo muito mais rápido na tomada de ação. E isso fez com que ela gerasse, conseguisse sair do buraco negro que a gente se enfiou por conta da pandemia, com uma velocidade muito maior. Então, essa crescente que a gente repara na China é muito por conta do fato de que ela já estava crescendo há um bom tempo, ela tem vertentes de crescimento muito bons, está se digitalizando com muita rapidez, mas também é por conta do fato de você ter essa medida fiscal muito mais acelerada, né? Eles conseguiram dar incentivos e movimentar coisas que aqui seriam inimagináveis, como preços e commodities, por exemplo, com muito mais velocidade. Naturalmente, isso faz a gente imaginar que o futuro da China vai seguir sendo o mesmo. Assim, a economia global está cada vez mais dependente da economia chinesa. Até se você for olhar para onde fica a localização das mineradoras de criptomoedas, muitas delas ficam na China, você tem você tem fazendas de mineração de criptomoedas lá. Enfim, isso tudo faz você acreditar, além de toda a produção que eles já têm de manufatureira também, a digitalização que eles estão empregando agora, as fintechs que surgem com uma frequência absurda dentro da China, tudo isso faz a gente acreditar que ela vai continuar nessa tendência de crescimento. Isso é bom, razoavelmente bom para o Brasil, porque é o nosso maior parceiro comercial, e é razoavelmente bom para as ações que são exportadoras de commodities, porque China crescer, bem ou mal, acaba significando que commodities vão se valorizar, porque ela acaba consumindo muita coisa, como minério de ferro, por exemplo, para sustentar o crescimento dela. Então é bom ficar de olho nas empresas que são exportadoras de commodities. Vale representou isso muito bem nos últimos anos, porque elas podem acabar se dando bem e voando na onda desse crescimento chinês. Legal, Leandro. Já que você está comentando você comentou um pouquinho de Vale, eu queria falar um pouquinho com você sobre commodities, né, que também estão na alta da inflação aqui no Brasil. Falando um pouquinho sobre esse impacto também das commodities no dólar. Na semana passada a gente viu o dólar chegar no menor patamar, né, nos últimos 4 meses. Chegou ali na casa de R$5, 4 não, né, quem dera, R$5,20. Eu queria saber, na sua opinião, o que provocou essa queda, né, do dólar tão brusca assim, que a gente estava quase chegando perto dos 6 e caiu para 5,20. E como que você espera que o dólar vai se comportar daqui para frente também? Tá. Ele caiu principalmente, assim, é difícil, no curto prazo, você citar um fator estrutural do porquê ele caiu. Não aconteceu nada estrutural na minha visão. Você não teve um movimento de taxa de juros, você não teve um movimento de aprovação de reformas. Não foi nada muito por conta do Brasil, foi mais por conta dos próprios Estados Unidos. Então, quando você vai perceber um movimento mais direcionado à retirada de estímulos americanos por conta da inflação e tudo mais, isso acabou fazendo com que afetasse o dólar aqui dentro. No entanto, novamente, não acho que seja algo estrutural, não acho que tenha sido mérito nosso, acaba sendo mais uma coincidência de fatores externos. Enfim, a minha perspectiva para o dólar no longo prazo, e o dólar só foi criado para humilhar os economistas, né? É muito difícil fazer uma previsão, a melhor previsão do dólar que existe hoje, mas no longo prazo eu vejo mais uma possibilidade do dólar aumentar do que o dólar cair, continuar caindo. Isso se deve principalmente à estrutura financeira aqui no Brasil, ao fator fiscal, que a gente tem um problema muito grande para lidar pela frente, ainda mais se a inflação de fato vier aumentar. Além do fato de que se a inflação continuar aumentando nos Estados Unidos, naturalmente eles vão ter que recorrer para aquele remédio que a gente comentou, que é o aumento da taxa de juros. E aí é difícil você imaginar um aumento da taxa de juros americana junto com a valorização do dólar, com a valorização do real aqui no Brasil. Então, o caminho natural seria o real se desvalorizar, você ter uma apreciação do câmbio e impedir essa contínua queda do dólar. Realmente eu ficaria surpreso se ele batesse o patamar de R$4. É difícil você fazer previsão de dólar, é praticamente impossível, mas seria surpreendente. Para o Brasil seria razoavelmente bom, ainda mais pela parte do controle da inflação.
né? Inevitavelmente você acaba tendo um efeito disso aqui, principalmente combustíveis, por exemplo. Todas as commodities que são negociadas em dólar, todos os alimentos que são negociados no mercado internacional são também em dólar. Então isso acaba afetando a economia como um todo, por mais que muita gente ache que você não vai poder ir para Disney, alguma coisa assim. Não, isso tem um efeito prático que reduz a riqueza das pessoas, o poder de compra delas. Então seria bom ele continuar caindo, mas eu realmente não consigo enxergar um cenário assim no médio e longo prazo. Leandro, tem perguntas no chat aqui para você. Tem uma pergunta do Davi. Ele fala: Leandro, você acredita que o cobre se valorize muito também? Boa pergunta, Davi. Eu não tenho a mínima ideia. Eu faço questão de falar quando não tenho a mínima ideia, porque eu não acompanho cobre. Ele pode acabar se valorizando e aí já vai um pouco mais da visão superficial que eu tenho sobre o cobre, acabo tendo por estar no mercado, mas ele pode se valorizar pelo fato de ser usado no setor elétrico como um todo. Então, se você tiver uma eletrização da economia, muito por conta dessa transição energética, transição para cada vez usar menos o petróleo, pode ser que sim. Mas lembrando que você consegue gerar energia com fontes não renováveis também, e elas têm que passar pelos fios para chegar na central de distribuição. Então, naturalmente, se você tiver um rally de commodities, o cobre vai acabar surfando a onda também um pouco. Ele pode ter esse viés que eu ouço muito o pessoal que realmente acompanha commodities com vigor no dia a dia, diz que pode haver, que é você ter uma eletrização da economia e aí isso aumentar a demanda por cobre. Mas, enfim, entra muito no campo da especulação também. Commodity é algo sempre difícil de você prever, não é igual a empresa que é um pouco mais reloginho suíço de vez em quando. Leandro, tem pergunta aqui da Rosilene Azevedo. Ela fala: existe algo que a China possa fazer para controlar o preço do minério de ferro? Pode, mas não sem afetar ela própria. Como ela é uma consumidora de minério de ferro, todo consumidor de grande porte tem um poder sobre o preço do que está sendo consumido. Então, como ela consome muito minério de ferro, naturalmente ela pode afetar o preço dele simplesmente consumindo menos ou consumindo mais. A questão é, se ela tomasse a decisão de consumir mais ou se ela tomasse a decisão de consumir menos, ela também é afetada. Se ela consumir menos, ela não vai ter muito insumo para continuar expandindo a produção dela, né, o campo manufatureiro dela. Se ela consumir mais, isso vai fazer com que o preço aumente. Então, a gente está sempre jogando um pouco desse jogo de como que eu continuo expandindo a minha economia, continuo criando novas fábricas, novas centrais hidrelétricas, usinas e tudo mais, sem que isso faça com que eu tenha um aumento muito grande nos preços dos meus insumos. E o minério de ferro faz parte deles. Tem outra pergunta aqui, Leandro. Várias perguntas para você hoje aqui no chat. Tem uma do Gabriel Gomes. Ele fala: China sendo credora de países do continente africano, para eles investirem em infraestrutura e tendo preferência nos recursos minerais desses países, pode impactar em algo aqui do Brasil? Pode no setor frigorífico, principalmente. Assim. Tem 3 lugares no mundo que você consegue criar gado em larga escala. O primeiro é o Brasil, na zona equatorial, um pouco ali entre Mato Grosso e Pará. O segundo é na África e o terceiro é na Austrália. Não sei se vocês acompanharam, mas a China teve um imbróglio com a Austrália, basicamente brigaram em termos internacionais, e aí sobraram 2 lugares, né, que era o Brasil e a África. O Brasil, obviamente a China não gosta de ficar tão dependente de alguém com quem ela não tem uma influência tão direta assim. Ela tem uma influência muito grande no Brasil, mas é indireta, através da economia. Principalmente o setor elétrico está basicamente na mão de chineses. Mas na África ela tem uma oportunidade muito clara de ter uma influência direta, de funcionar como quase um neocolonialismo da própria África. Então, você vê muito eles dominando alguns países africanos que não têm uma estrutura democrática tão bem azeitada quanto os países desenvolvidos, ou até mesmo mais em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, através do setor financeiro. Então, eles participam de concessões, eles funcionam como credores, eles injetam dinheiro na economia local, emprestam dinheiro para grande parte das empresas, e isso acaba fazendo com que eles dominem a economia local. E aí fica um pouco mais cômodo para eles terem essa segurança de que eles não vão ficar na mão de um fornecedor só. O que eu chutaria que eles pretendem fazer na África nos próximos anos é usar aquilo como se fosse uma espécie de celeiro chinês. Então, você ter muita plantação lá e ter também a criação de gado e gado e soja, basicamente, que eles precisam muito de soja para alimentação suína. Enfim, minha opinião seria basicamente essa. E aí o setor frigorífico pode ser afetado aqui no Brasil, lembrando que a gente tem as maiores empresas do mundo de exportação de carne. Leandro, eu queria falar com você de um IPO que estreou hoje na B3, né, Get Ninjas.
a plataforma digital de profissionais autônomos, ela estreou hoje em uma operação que movimentou 555 milhões de reais. Eu queria saber a sua opinião sobre esse setor de tecnologia, né, também na B3, por que na sua opinião, as startups, a possibilidade de abrir IPO aqui no Brasil é atrativa, e também quais são os benefícios, né, dessas aberturas de IPO aqui para o país? Perfeito. A gente está vendo um movimento muito grande aqui de empresas de tecnologia se aprofundando no mercado de capitais. Então, cada vez mais elas estão abrindo capital na Bolsa de Valores brasileira. É claro que é muito mais cômodo você abrir na Bolsa de Valores americanas quando você é uma empresa de tecnologia, porque lá tem uma aceitação de risco muito maior em relação a elas. Essas empresas raramente elas geram caixa, normalmente elas estão em processo de queimar a caixa ainda. Isso faz parte do negócio delas, mas como a gente está num período de taxa de juros muito baixa, o valor dessas empresas, mesmo queimando caixa, aumentou muito. E isso acontece basicamente por conta de uma fórmula financeira, que é do fluxo de caixa descontado, que quanto mais longe está o dinheiro que você vai gerar, maior vai ser o efeito da taxa de juros nele. Então, se você tiver uma taxa de juros muito alta, ele vai chegar aos valores de hoje em dia, assim, sem valer absolutamente nada. Portanto, quando essa taxa de juros está baixa, o dinheiro passa a ter basicamente o mesmo valor ao longo do tempo. Então, não importa quão longe ele esteja de ocorrer, ele vai valer a mesma coisa que ele valeria se tivesse ocorrido hoje. E essas empresas estão se aproveitando disso, estão aproveitando desse movimento de taxa de juros baixos para angariar dinheiro enquanto há tempo. Obviamente, a gente não sabe o quão longa vai ser essa janela, se as taxas de juros vão continuar nesse patamar. A gente já está vendo inícios de processos inflacionários, então não dá para saber se vai se permanecer assim. Então, a minha impressão é que elas estão aproveitando para correr enquanto é tempo, garantir o dinheiro delas, para caso a taxa de juros tenha aumentado, já estejam capitalizados e consigam se dar bem enquanto isso, e até descobrir uma forma de serem lucrativos. Muito obrigada, Leandro. Ótimas explicações aqui, ótimas respostas para os nossos telespectadores aqui da BMC News. Eu agradeço muito a sua participação e as portas estão sempre abertas aqui para receber você na BMC News. Uma boa tarde, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu agradeço, uma boa tarde, parabéns aí pelo programa. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, gente, vamos continuando por aqui, então. Vou passar para vocês informações do Ibovespa agora, que está em alta de 0,19% aos 122.108 pontos agora. Temos nas maiores altas JHSF subindo 3,20%, também temos lojas Renner subindo agora nessa segunda-feira 3,15%, também tem BTG BTG Pactual subindo agora 3%, 3,01%, também tem Braskem subindo agora 2,65%. Nas maiores quedas, Elet 6 caindo 2,66%, também Elet 3 queda de 2,51%, também temos aqui Rumo SA caindo 2,10% e Sabesp agora com queda de 2,01%. Eu tenho notícia para passar para o pessoal de casa também. Notícia de lucro das empresas, que a Melius registrou lucro líquido de 3 bilhões de reais entre janeiro e março de 2021, valor 51% menor do que o registrado no ano passado, um ano antes. Segundo a empresa, que estreou na Bolsa em novembro de 2020, o resultado aconteceu por causa do crescimento das despesas operacionais em razão da consolidação dos resultados das controladas nesse período pela empresa. O EBITDA da plataforma de cashback totalizou 4,915 milhões de reais nesses primeiros 3 meses do ano, uma queda de 49,3% na comparação anual. O resultado financeiro ficou positivo em 383 milhões de reais, em comparação com o resultado negativo de 209 milhões de reais registrados nos primeiros 3 meses do ano passado, de 2020. Na sexta-feira, o papel da Melius fechou em alta de 11,45%, sendo cotado a R$ 35,99. Tem informação também da Infracommerce, que encerrou os 3 primeiros meses do ano desse ano de 2021 com lucro líquido de 3,9 milhões de reais, invertendo o prejuízo de 7,9 milhões de reais registrados então no ano passado. O EBITDA da empresa, que estreou na B3 no início do mês de maio, somou 14,2 milhões de reais, um aumento de 1.138% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o EBITDA ajustado foi de 1,5 milhão de reais, o que representa uma alta de 20,9%, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 2,1%, uma baixa de 0,8 ponto percentual. Entre janeiro e março, a empresa teve receita líquida de 78,8 milhões de reais, uma alta de 68% na comparação anual. E ainda falando sobre empresas,
Tem informação aqui também da Redditor, que registrou o lucro líquido recorde de 402 milhões de reais entre janeiro e março deste ano, uma alta de 254% na comparação com o mesmo período, com o mesmo intervalo do ano passado. O EBITDA da companhia também foi recorde, somando 1,134 bilhão de reais nesse período, que representa um aumento aí de 86% na comparação anual. O EBITDA ajustado subiu 95,3% para 1,330 bilhão de reais na mesma base de comparação. E já a receita líquida da empresa totalizou 4,719 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 43% em comparação com o ano passado, um ano antes, de janeiro a março de 2020. Já as despesas gerais e administrativas tiveram aumento de 45,2% na base anual para 217 milhões de reais. Na sexta-feira, a ação da Redditor fechou em alta de 0,99%, sendo cotada a R$ 73,70. Tem informação também para passar para o pessoal que o Ricardo Schweizer, eu acho que é assim o sobrenome dele, eu não tenho certeza, ele conversou com a Paula Moraes mais cedo e ele falou sobre as Big Techs, ele falou que as techs devem continuar sofrendo com a alta inflacionária. Vamos saber a opinião do Ricardo então agora. Uma pergunta do Robson Ferreira aqui. Bom dia, Ricardo. O que você espera da Bolsa no segundo semestre? E ao menos nesse momento, você acredita que as techs continuarão sofrendo com a alta inflacionária? Abraços. Bom, eu acho que bolsa como um todo é um negócio que eu sempre evito falar, basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, eu olho para empresas, eu não olho para a bolsa, eu encaro a bolsa simplesmente como um veículo por meio do qual você pode adquirir participações em empresas. Então, assim, a bolsa vai subir, a bolsa vai cair, não sei, tá? Agora, olhando concretamente, é muito importante ter em vista que existe uma participação muito grande no índice Bovespa, tanto de commodities quanto de bancos. De forma que, muito provavelmente, a dinâmica do Ibovespa como um todo vai ser muito ditada pela dinâmica operacional das empresas de commodities e dos bancos. Com relação às empresas de commodities, eu tenho uma visão bastante otimista, tem toda a tese do superciclo de commodities, sobre a qual a gente já falou em outras ocasiões, eu falo recorrentemente nas minhas redes sociais também, de forma que eu acho que isso contribui para sustentar o índice. E com relação a bancos, eu tenho uma visão muito otimista, muito construtiva para o ano de 2021, que é, de certa forma, reforçada pelas sinalizações dadas nos resultados dos principais bancos do país agora nesse primeiro trimestre, marcados principalmente por quê? Uma redução substancial de novos provisionamentos, ou seja, uma sinalização generalizada de que os níveis de provisões constituídas ao longo do ano de 2020 são mais do que suficientes para cobrir o risco das carteiras de crédito, uma tendência de recuperação de resultados fomentada fundamentalmente por expansão da carteira de crédito em linha com uma retomada da atividade econômica, ainda que aquém, talvez, do que se esperasse anteriormente. Você tem uma tendência de alta da taxa de juros, que deve contribuir para resultados melhores de tesouraria dessas instituições, e também a retomada da atividade econômica, né, esse retorno gradual à normalidade, que muito provavelmente nós vamos ver no restante desse ano de 2021, deve favorecer bastante as linhas de receitas de serviços, à medida que grande parte das instituições ainda tem a oferta de serviços muito associada à capacidade de atendimento presencial dos clientes nas agências. Então, se confirmadas as minhas expectativas tanto para commodities quanto para bancos, é altamente provável que isso se traduza em termos líquidos em uma repercussão positiva para o desempenho do índice no restante desse ano. Em paralelo a isso, o que é importante olhar? É basicamente percepção de risco e desempenho lá fora. Quando você vai para as techs, que é a segunda parte da sua pergunta, eu acho que é muito importante olhar, em especial nos Estados Unidos, para a dinâmica de juros lá. Basicamente por quê? Se nós tivermos efetivamente uma tendência sustentada de aumento de juros nos Estados Unidos, isso se traduz em um encarecimento do custo de capital no mundo como um todo. E essas empresas, elas são bastante intensivas em capital, são muito representativas nos índices acionários de lá e, consequentemente, aumenta o custo de capital, você tem uma tendência de reavaliação do preço dos ativos. Isso pode se traduzir lá, independentemente das tendências operacionais dessas empresas, em alguma pressão do ponto de vista de preço. Vale a pena ficar atento.
Essas foram as palavras do Ricardo, então, com a Paula Moraes hoje cedo na BMC News. Eu quero voltar agora aos assuntos internacionais com a correspondente Giovanna Locatelli. Ela tem informações que a Arábia Saudita suspendeu as compras de carne de frango em 11 empresas brasileiras. O país apontou que o produto ultrapassou os limites aceitos de contaminação microbiológica. Giovanna Locatelli tem as informações. É isso, Ananda. Como você falou, 11 dos 20 frigoríficos habilitados para vender o produto ao país tiveram os contratos suspensos até segunda ordem. A medida aconteceu sem comunicação prévia ao Brasil. A decisão tem validade a partir do próximo dia 23. A principal razão, como você falou, apontada pela Arábia Saudita, foi que os produtos exportados pelas empresas suspensas teriam ultrapassado os limites aceitos de contaminação microbiológica. Em nota, o Itamaraty lamentou as suspensões e destacou que a decisão do governo saudita não deu possibilidade de apresentação de defesa técnica pelo Brasil. Além disso, a nota aponta que o país não recebeu quais foram esses índices que foram ultrapassados e nem qual foi a metodologia adotada por essas análises. Ananda. Muito obrigada, Giovanna. Então você volta a qualquer momento com mais informações. Quando você tiver qualquer notícia, você me chama, que você volta aqui na BMC News para passar as informações para os nossos telespectadores. E eu queria chamar agora um VT também, na tarde dessa segunda-feira, do André Massaro. Ele conversou também mais cedo com a Paula Moraes sobre a Selic. Ele disse que a Selic deve chegar a 5,5%. Ele deu a avaliação dele, deve chegar a 5,5% já no mês que vem, a taxa Selic. Vamos ver então a opinião do André Massaro. Você acredita aí, você considera que a gente pode ter alguma surpresa aí no meio do caminho? Eu acho improvável, né? Até porque, assim, o que tem se falado, né, sobre expectativa para a Selic, principalmente vindo do Banco Central, basicamente é a gente voltar para os níveis pré-pandemia. Lembrando que antes da pandemia a gente já estava tendo diminuições da Selic, né, já estava tendo quedas da Selic, indo para um nível, vamos dizer assim, um nível de acomodação que seria bastante razoável a gente imaginar que ficaria aí na faixa de 5%. Tá? O que acontece hoje, assim como no caso do PIB que a gente falou, né, no caso da Selic também existe um conflito entre percepção, realidade e expectativa. Né? Então, por conta do nosso histórico, do histórico do mercado financeiro da economia brasileira, muita gente está esperando um aumento maior da taxa Selic, muita gente está esperando, inclusive, assim, que a renda fixa vai voltar a ser o meio dominante de investimento no Brasil, porque é o que aconteceu no passado, né? Então, assim, a gente, em grande parte, está com a nossa percepção aí um pouco distorcida por causa das coisas do passado. Pode acontecer, mas não necessariamente, né? Quer dizer, o mercado de juros, ele não é tão cíclico assim quanto as pessoas imaginam, né, de ficar indo e voltando. Então pode ser, eu considero bastante plausível que ele vá para esse nível aí, algo em torno de 5%, e se acomode por longo prazo. Até porque eu quero chamar a atenção de novo. Antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, quando a economia estava no mínimo de normalidade, se a gente pegasse as taxas de juros básicas de economias em desenvolvimento, de perfil parecido com o Brasil, né? Quer dizer, país em desenvolvimento, mas assim, com alguma estabilidade política e institucional, a gente veria que o nível médio, vamos dizer assim, de uma taxa de juros seria por aí, né? Então, a gente pode até dizer, ó, indo eventualmente a 5%, alguma coisa um pouco mais, um pouco menos do que isso, a gente estaria, sim, voltando para a normalidade. 2% é a normalidade para a realidade brasileira. Muito bom, essa opinião então do André Massaro. Também tem a opinião do Ricardo sobre Cogna. Ele falou também dos resultados da Cogna que divulgados nessa segunda-feira. Ele também falou com a Paula Moraes hoje cedo sobre os resultados da Cogna. Vamos ver. O David aqui falando, bom dia, Ricardo. Poderia comentar sobre Cogna, se tem jeito? Vamos lá, em linhas bastante gerais. Eu acompanho há bastante tempo, tenho na minha carteira pessoal, venho falando recorrentemente sobre isso nas minhas redes sociais, de maneira bastante geral. Os números do primeiro trimestre foram ruins? Foram. Isso é alguma grande surpresa? Sinceramente, não. Conforme eu já venho há bastante tempo mencionando, eu acho que quando a gente olha para o caso de Cogna, o principal desafio que existe ali é: o mundo mudou com relação a ensino presencial e
ainda existe uma estrutura muito pesada dentro da empresa associada ao ensino presencial, que é a operação tradicional da Crota Educacional. Ao longo do segundo semestre do ano passado, eles empreenderam um grande esforço no sentido de reestruturar essa operação, consolidar uma série de campi, fizeram uma transição muito interessante de cursos que ainda tinham uma prevalência do modelo presencial para o semipresencial ou mesmo para o ensino à distância puro. Isso se traduz em algumas transformações significativas do ponto de vista de ticket médio, de margem, de volume de evasão. Ainda existe um legado associado à estrutura de custos e despesas do modelo tradicional que permanece. Não é possível fazer uma transição total para o modelo digital em função de características de determinados cursos ou exigências legais de determinados cursos. Sejamos bastante sinceros, não existe nenhum impeditivo do ponto de vista prático para um curso de direito ser completamente EAD, não fossem as objeções nesse sentido impostas pela Ordem dos Advogados do Brasil, só para trazer um exemplo. Ou então no caso dos cursos da saúde, em que você tem uma necessidade de laboratórios e consequentemente implementar um ensino 100% telepresencial é impossível do ponto de vista prático. E evidentemente, os cursos que carecem dessa estrutura presencial ainda sentem os efeitos associados à pandemia. Então assim, eu acho que ainda pesa no curto prazo os resultados associados ao ensino presencial de Kroton, só que por outro lado, acho que seguem avançando de maneira bastante marcante as outras iniciativas da empresa, ou seja, a plataforma EAD da própria Kroton, Vasta, Platos. Houve uma negociação muito importante associada a Saber, né? Houve a venda da maior parte das operações da Saber para a Eleve Educação, de forma que, assim, eu continuo bastante otimista com a tese, mas com a consciência de que não vai haver uma mudança de tendência operacional da noite para o dia. E isso vai ser um trabalho bastante extenso, bastante difícil, que muito provavelmente consumirá todo o ano de 2021. Então, não espere viradas bruscas nas tendências operacionais de Cogna. Muito boa, então, a opinião do Ricardo sobre o setor de educação, mais precisamente sobre Cogna. E a gente vai agora com o nosso próximo entrevistado. A nossa próxima entrevistada é a Alice Porto, que ela é contadora da Bolsa, vai falar um pouquinho com a gente sobre imposto de renda também, aqui na BMC News. Seja muito bem-vinda, então, Alice Porto. Bem-vinda à BMC News. Obrigada pela oportunidade, eu acho que é muito propício agora, porque a gente está chegando aí próximo do prazo da entrega da declaração anual, e eu sei que tem bastante investidor de bolsa com dúvida, porque a gente tem bastante questões aí para se preocupar, para poder colocar tudo certinho na declaração. É uma questão muito complexa, né? As pessoas sempre realmente têm muita dúvida e deixam para a reta final também como que está agora. Eu queria começar perguntando para você, Alice, uma dúvida que muitas pessoas têm é a seguinte: se o investidor vendeu alguns ativos com prejuízo, mas não conseguiu compensar com lucro no mesmo ano, ele pode fazer essa compensação em até quanto tempo, né, depois disso, e precisa declarar o prejuízo que ele teve também? Vamos lá. Ele pode e ele deve sim compensar, mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que informar na declaração anual. Eu, por exemplo, tenho um prejuízo desde 2007 de day trade que eu fiz lá atrás. Em todas as minhas declarações eu carreguei a informação desse prejuízo, e caso eu venha fazer day trade agora, depois de 13 anos, né, eu posso compensar. Por quê? Porque eu informei ele na declaração anual. Então, acho que uma coisa muito importante do prejuízo são as pessoas não esmorecerem, né? Tive prejuízo, então não preciso fazer nada, não. Tem que informar na declaração, porque a Receita não sabe que você teve prejuízo. A Receita, inclusive, acha que você está no lucro, porque ela só vê o IRRF das suas notas de corretagem ali de vendas ou de gain. Então, é muito importante que esse prejuízo seja informado para que você consiga compensar ele de forma vitalícia, desde que informado na declaração. Legal, Alice, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa também um pouquinho sobre como declarar os fundos imobiliários e também os dividendos dos fundos imobiliários. Vamos lá. Fundo de investimento imobiliário, ele tem uma alíquota de 20%, independente se você faça swing trade ou day trade, e essa alíquota é só quando você vende com lucro, tá? Qualquer venda na bolsa que tem prejuízo não tem imposto. Então, caso você venda a cota de fundo de investimento imobiliário com lucro, o total do mês de fundo de investimento imobiliário foi de lucro, já bateu os prejuízos de fundo de investimento imobiliário nos meses anteriores, você vai jogar 20% para você pagar o IR. E os rendimentos
mensais maravilhosos do Fundo de Investimento Imobiliário que não tem IR, não é porque não tem IR que não tem que ser informado na declaração anual. Inclusive, eu acho que a declaração anual deveria chamar declaração anual de variação patrimonial, porque o que a Receita quer ali não é só o que tem IR, ela quer saber sua variação patrimonial. E quando você recebe rendimentos de FIIs, você está aumentando o seu patrimônio está variando. Não tem IR, mas tem que informar na declaração anual, lá no menu rendimentos isentos e não tributáveis. Legal, Alice. Eu queria te perguntar agora se você acha que girar muito a carteira, né, fazer várias operações de compra e de venda de ativos, acaba dificultando na hora de fazer a declaração de imposto de renda, né? E é uma situação que dá mais trabalho e também tem mais possibilidade de preencher errado alguma coisa. Quem faz esse tipo de operação sempre, você acha que pode dar algum problema nesse sentido? Eu gostaria de falar que é lenda, mas não é lenda, é verdade, gente. Quando você começa a aumentar muito a quantidade de operações, naturalmente vai aumentar o seu volume de cálculos, porque para cada venda você vai ter que calcular se teve lucro ou prejuízo, e aí você tem que consolidar tudo dentro do mês separado swing trade, separado day trade, separado de FIIs. Então, de fato, como aumenta o volume de cálculo que você vai ter que fazer, existe sim uma margem de erro maior, e aí eu recomendo que as pessoas googlem aí algum software para poder ajudar. Não quer dizer que o software vai fazer tudo, o software é como se fosse um carro, vai te dar velocidade, vai te dar um pouco mais de assertividade, mas você tem que saber dirigir. E para informar na declaração anual, eu até que não vejo tanto dificultador. Talvez uma pessoa que tem uma carteira muito pulverizada, com muitos títulos, e ela recebe proventos durante o ano, aí ela vai ter aquele tanto de lançamento de proventos, talvez seja um dos maiores dificultadores, porque quando ele vende muito, quando ele gira muito a carteira, esse resultado dessa venda vai no menu renda variável, e lá já fica detalhadinho mês a mês, separado por mercado, por swing trade, por day trade. Então, resumindo, girar muito a carteira, a grande atenção que tem que ter é na hora dos cálculos, porque esse cálculo você não pode esquecer nenhuma operação. Se você esquecer um único resultado de venda ali, o seu resultado vai estar errado, você vai pagar DARF no valor errado, ou calcular prejuízo no valor errado, e na declaração anual, obviamente, vai acabar colocando errado. Legal, Alice, tem perguntas aqui para você no chat, tem um elogio aqui para você, o Juliano, ele fala, super importante essa conversa, sempre que a gente vai declarar, aparece alguma dúvida, super importante essa conversa, então, com a Alice, e tem uma pergunta do Marcos Paulo de Souza, ele fala, Alice, boa tarde, eu vendi ações que eu não tinha, operação vendida, e o valor da venda ficou como saldo na conta da corretora, como que eu declaro essa situação? Ótima pergunta, né? Porque dá uma bugada mesmo, porque ele vendeu uma coisa que ele não tinha, entrou um dinheiro na conta dele que não é um dinheiro dele, né? E aí o que ele vai informar? Lá em bens e direitos, ele vai informar exatamente o saldo que ele tinha em conta. Então, no próprio informe da corretora, já vai estar esse saldo em conta. E a contrapartida desse lançamento, porque tudo na declaração anual precisa de um lançamento, de uma contrapartida, vai ser utilizar o menu dívida e ônus, que é o menu que ele vai informar essa posição vendida. Então, o lançamento e a contrapartida, eles acabam zerando, ou seja, porque não tem uma variação patrimonial ainda, você não encerrou essa operação. Então, vai ficar tudo certinho lá no ajuste anual. Legal, Alice. Tem mais perguntas para você, tem várias perguntas, na verdade. Muitas pessoas ficam na dúvida no que declarar no campus de bens e direitos, né, no imposto de renda. Não sabem se precisa colocar o preço médio da compra, ou o preço com a valorização, ou outra informação qualquer. Para não fazer errado, quais são as informações que devem ser colocadas naquele campo, então, de bens e direitos? Olha, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque não vai parar de chegar pergunta, já estou acostumada, é uma metralhadora de pergunta, porque o pessoal de fato tem muita dúvida. E eu vou te corrigir uma coisa que você falou lá atrás, porque não é complexo. É tão detalhado, que a gente tem a sensação que é complexo, por isso que chega esse tanto de dúvida, mas é fácil, é só ter atenção. Então vamos lá para o menu Bens e Direitos. O que você tem que preocupar no menu Bens e Direitos? Momento ali do Réveillon, né? 3, 2, 1, pá, feliz ano novo. Aquele momento, o retrato daquele momento é que você tem que gravar, que você tem que ter anotado, o que você vai colocar na declaração anual. Os títulos que você virou o ano em 31/12 de 2020, seja ações, seja fundos de investimento imobiliário, seja o saldo da conta, até outras coisas que não são de bolsa.
Então, é o retrato de 31/12 que você coloca. E por qual valor, Alice, que foi a sua pergunta, né? Esse é um dos grandes erros dos investidores de bolsa, porque como o mercado oscila muito e ele fica ali pregado no home broker, as pessoas tendem a colocar em bens e direitos o valor na qual aquele título estava valendo, né? Qual que era a valorização ou desvalorização. E não pode. Você sempre tem que colocar pelo custo de aquisição. O que é custo de aquisição? É a compra mais as taxas que você pagou. Então, sempre pelo custo de aquisição. É igual um carro, uma casa. Você coloca na declaração pelo tanto que você pagou e não pelo tanto que o carro depreciou e está valendo hoje, ou a casa valorizou e está valendo. É sempre pelo valor que você desembolsou. Então, bens e direitos sempre pelo valor do desembolso, do custo de aquisição. Legal, Alice, tem uma pergunta do Hamilton aqui, ele fala dividendos ou juros sobre capital próprio que a empresa declarou, mas não pagou. Se esquecer de declarar algum, pode dar problema? E pior que pode até ser pequeno o valor desse proventos, mas como as empresas de bolsa elas são muito fiscalizadas, elas vão informar para a Receita Federal que você tem aquele crédito, mesmo que seja um crédito em trânsito, que é o caso da pergunta dele. E aí, na hora que a Receita vai pegar a sua declaração, porque a empresa informou, olha, eu paguei proventos ou eu tenho proventos em trânsito para tal CPF. Na hora que a Receita pega a sua declaração e não vê esse lançamento lá, do CNPJ daquela fonte pagadora, fica muito fácil dela cruzar e achar uma inconsistência. Então, assim, ficar correndo risco por conta de um lançamento pequeno, porque está em trânsito ou o valor foi pequeno, não vale a pena. É sempre válido, é sempre importante informar tudo certinho na declaração anual. E não foi a pergunta dele, mas eu já vou clarear para ele, porque eu já sei que ele está pensando isso lá do outro lado. Olha só, sabe como que você vai lançar? Essa é a grande dúvida aí. Você vai lançar exatamente no menu rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, que é o menu onde você lança juros sobre capital próprio recebido, ou juros sobre capital próprio em trânsito, ou no menu rendimentos isentos e não tributáveis, se for dividendos. E aí, qual que é a contrapartida desse lançamento? Você vai lá no menu bens e direitos, coloca o código 99 e coloca créditos em trânsito referente ao título, aí põe o ticker e o CNPJ da fonte pagadora. Alice, tem uma pergunta aqui do Peter, ele fala, oi Alice, minha salvadora, me salvou no ano passado. Várias pessoas estão te nomeando assim aqui no chat. Ele fala, Alice, qual que é a melhor ferramenta de apoio, tipo calculadora de IR, para gerar as DARFs do Day Trade? Bom, primeiramente, gente, que bom que vocês estão me intitulando assim, porque meu trabalho é exatamente para clarear, para salvar vocês, para tirar esse aperreio de dúvida, né? Às vezes eu tiro dúvida lá no meu Instagram, a pessoa manda, Deus abençoe você e sua família. Eu só matei uma dúvida de tributação. E a pessoa está abençoando a minha e a minha família. Pra você ver o tanto que a dúvida é uma coisa que incomoda, né? E, bom, vamos lá. Essa é a calculadora, né? Lembrando da analogia do carro. Você quer velocidade? Você quer um pouco mais de assertividade? Você vai contratar uma calculadora. Alice, qual calculadora? Bom, se você vai lá no Google e coloca calculadora IR, as primeiras que aparecerem, hoje elas estão muito boas, tá? Eu não sou patrocinada por nenhuma, eu não tenho contrato com nenhuma, mas elas estão muito boas. Então, se você quer velocidade, faça isso. Mas eu entendo que tem aquele perfil que fala assim, eu gosto de fazer minhas continhas, eu já entendi como é que funciona a tributação, eu tenho um time, eu vou lá no direct da contadora da bolsa e tiro dúvida quando eu preciso, esse cara vai fazer uma planilha, né? Então, a gente tem esse perfil da planilha, a gente tem o perfil do software, Google, pega lá o software, lembra de conferir o que o software está te dando de resultado, tá, gente? As máquinas erram, então tem que conferir. E tem o terceiro perfil, que é o cara que já vai para uma assessoria especializada, como a minha, de um contador que entende de bolsa, porque a maioria dos contadores não entendem desse cálculo. E aí o mais importante é você saber em quais desses perfis você se encaixa, porque o que não pode é informar resultado de bolsa errada na declaração, porque o nosso CPF de investidor de bolsa, ele é muito visado pela Receita. Então, essas informações têm que estar muito corretas. Alice, tem uma pergunta aqui do Giuliano, ele fala, uma dúvida, vou pagar uma DARF super atrasada esse mês de agosto de 2020, do ano passado. Onde eu declaro que eu quitei essa DARF? Só na declaração do ano que vem? Ótima pergunta. A informação da DARF, ela conforme o período de competência, ela é referente ao mês que gerou aquele tributo. Então, não foi agosto de 2020? Lá na declaração anual, você vai lá na fichinha renda variável,
vai no menuzinho de agosto, porque lá tem todos os meses, janeiro, fevereiro, vai no de agosto. A última linha chama imposto pago. É nessa linha que você vai colocar o valor dessa DARF que você pagou, sem juros e multa, tá? Você vai colocar só o valor original da DARF. Pô, Alice, mas eu tô pagando ela agora. Eu tenho que colocar lá? Sim, lembrando mais uma vez, a informação da DARF, ela se refere ao período de competência, ao período do mês que gerou aquela DARF. Então, sim, você vai colocar na declaração, lá na abinha do mês de agosto. Alice, tem várias perguntas para você aqui, bem que você falou mesmo. Tem uma do Sérgio Schutz, que ele fala: meu contador agrupou todas as ações em um único bem. Agora quero separar cada ativo. Posso simplesmente zerar esse agrupamento e continuar lançando separadamente? Olha, pode zerar, pode excluir, mas é o que ele falou, o contador dele agrupou. E por que os contadores eles não têm essa noção? Porque na faculdade a gente não aprende isso, não é uma grade que existe no curso de ciências contábeis, né? Então, Alice, mas você é formada em contabilidade, está falando isso, então você não sabe. Não, na verdade, gente, há 13 anos atrás, eu virei investidora. Como não tinha nenhum contador que sabia fazer, porque eu procurei, eu acabei me especializando e aproveitei a graduação para poder me especializar. Mas a graduação, a única coisa que eu aproveitei foi o CRC, porque de conhecimento mesmo, a parte prática de ser investidora de bolsa e de ter operado em vários mercados é que me deu a visão ampla para que eu soubesse aplicar a tributação nessa, para poder me especializar em relação a isso. Então, voltando na pergunta dele, você pode tanto excluir esse lançamento quanto zerar, para que você retifique e coloque separado cada ativo de ticker diferente em uma linha para cada título. Legal, Alice, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre criptomoedas, né, que as pessoas devem ter muitas dúvidas também sobre cripto, que a gente tem visto, né, a popularização dessas criptomoedas e muitos investidores ainda têm essas dúvidas sobre como fazer a declaração de criptomoedas. Quais são as condições para Bitcoin e também para outras criptomoedas, Alice? Vamos lá. Essas moedas virtuais, elas vão ter isenção até 35 mil reais. Quando você vende no mês abaixo de 35 mil reais, caso você venda com lucro, você não precisa pagar imposto, mas você tem que informar. E aí você vai usar o programinha GCAP, que é um programa auxiliar ao programa da declaração. Por que auxiliar? Porque durante o ano você vai preencher nesse programa GCAP. E aí, caso tenha DARF, tem que pagar essa DARF, tá? E aí, na hora que você for fazer a declaração anual, você pega esse programa de ECAP e você já preencheu ele durante o ano. E aí você vai importar ele para a declaração anual. Então, quem investe em moedas digitais aí, tem que ficar amigo desse programinha de ECAP, e que eu acho até bom, porque aí você já vai preenchendo durante o ano, chega na declaração, você só importa. Imagina se fosse acumular o ano inteiro para poder colocar. Então, é um programa que até facilita a vida aí do investidor de moedas digitais. Legal, Alice. Tenho mais perguntas para você também. Para os investimentos no exterior, tem aquela faixa de isenção, né, de pagamentos para ganho de capital acima de 35 mil reais, como você até falou. E as criptomoedas também entram, né, nessa faixa, você mesma citou. E como que fica a declaração se movimentar todos os meses abaixo desse limite? Você no GCAP vai colocar essa informação de lucro, que vai ser um lucro isento, porque ele não tem o tributo, e aí na hora que importar para a declaração, está mostrando essa variação patrimonial sua, que independente de ter IR ou não, foi importado para a declaração. Então, mesmo que você seja um investidor pequeno, venda pouco, venda abaixo dos 35 mil, tem que se familiarizar com o GCAP, porque você tem que preencher ele toda vez que você vender e que tiver lucro. Legal, Alice. Tem mais pergunta aqui para você. Como que fica o imposto de Não renda de para, operações? falando com você, é pergunta atrás de pergunta.
Voltou. Voltamos, Alice. Vamos lá, eu queria te perguntar como que fica o imposto de renda de operações e opções com lucro, né? E quais são as condições que precisam ser levadas em consideração nesse caso? Bom, quem opera opções, a primeira coisa que tem que ficar bastante atento é que a tributação ela vai acontecer no exercício ou no encerramento da opção. Então, tem muita gente que confunde porque às vezes entra na opção, faz logo o início da opção e entra algum valor na conta, né? Dependendo do tipo de opção que ele escolheu. E aí a pessoa já fica, já tem que pagar o tributo, mas nesse início, nessa entrada da operação, você ainda não sabe se ela foi uma operação de lucro ou prejuízo. Então, fiquem atentos que a tributação, a apuração do resultado de lucro ou prejuízo é sempre feito no exercício da opção, que é o encerramento, ou caso você encerre a operação antes do exercício, ali naquele encerramento. E no menu renda variável, você tem, dentro da aba de cada mês, você tem sempre uma linha lá para você colocar os resultados de opções. Então, sempre você tem que deixar separado o seu resultado de opção, porque na declaração você vai ter que colocar separado mês a mês. Tem uma pergunta aqui também, Alice, do Weasley. Ele fala, posso abater imposto de BDR com percas de ETF ou vice-versa? É porque o Weasley não conhece o bonecão do posto. É uma analogia que eu uso para o pessoal entender como é que funciona a compensação de prejuízo, né? Todo mundo que já abasteceu um carro, passou na frente de um posto, já viu aquele bonecão que fica assim, ó. Braço direito do bonecão do posto é swing trade. E aí, não importa se você operou. Cadê minha mão? Tá aqui. Ações, opções, termo, futuro dólar, ETF ou BDR. Se está no braço direito do bonecão do posto, ou seja, se é swing trade, sim, você pode e deve sempre compensar tudo com tudo dentro do mês. É uma dúvida muito recorrente essa, porque eles entendem que, como são mercados diferentes, e todo mundo já ouviu falar que para compensação de prejuízo existe uma regra que só algum grupo pode compensar com o outro, o que tem que ficar claro para todo mundo é que o grupo é swing trade, só compensa com swing trade. Day trade só compensa com day trade. E o fundo de investimento imobiliário, que eu falo que é a estrutura do corpo do bonecão do posto, só compensa com fundo de investimento imobiliário. Alice, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente quais são os principais erros ou quais são as principais dúvidas que os investidores têm na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Quais são as que você nomearia assim como as principais erros ou principais dúvidas? Vamos lá, eu acho que o principal erro é não entender que R$1 na bolsa tem que entregar a declaração, porque o pessoal fica assim, minha renda é inferior, eu tive só prejuízo, eu não sou obrigado a entregar a declaração, não. Mas a partir do momento que você tem um CPF numa nota de corretagem, você não precisa analisar mais nada. A Receita Federal está aguardando a sua declaração anual, mesmo que você seja um investidor pobre ou um investidor que está tendo prejuízo, tá? Então, tem que entregar. Virou investidor, tem que entregar. Eu acho que essa é a primeira questão importante que tem que ficar claro para todo mundo. E os outros dois erros muito comuns, que geram muita fiscalização nessa questão de investidor e declaração, é lançamento errado na declaração. A gente tem na Bolsa de Valores uma isenção, Bolsa de Valores brasileira, uma isenção dos 20 mil, que é o mês que o total de vendas, quando for abaixo de 20 mil, somente o lucro de ações e ouro é isento de IR. E aí, caso você se enquadre nessa condição, num determinado mês, este lucro isento, você tem que informar ele no menu rendimentos isentos e não tributáveis. E aonde que muitos investidores erram é que eles jogam esse lucro isento lá no menu renda variável. Não pode, porque tudo que você joga no menu renda variável ou é tributado ou é prejuízo que você vai compensar. Então, este lucro isento, por favor, quem está aqui não vai cometer esse erro. Tem que lançar no menu rendimentos isentos e não tributáveis. E o segundo erro que gera muita fiscalização é aquela linha, a última linha que eu respondi para alguém aí, ó, uma dúvida anterior, imposto pago. Porque como a pessoa já pagou a DARF, ela às vezes já até entrou no site da Receita Federal e viu a quitação, viu que a Receita acusou aquele pagamento. E aí chega na declaração, a declaração está pedindo de novo para ele preencher esse valor que ele pagou, muita gente não dá atenção, mas tem que preencher esse valor que você pagou. Mesmo que a Receita já acusou lá no ICAC, que é o portal da Receita, tem que preencher essa última linha. E outro ponto, né? É a última linha
de cada mês do menu renda variável. Então, essa última linha, não deixar de preencher, porque é fiscalização, assim, rápida e certeira. Alice, tem uma última pergunta aqui do Rui das Neves. Ele pediu para você falar sobre a isenção de 20 mil de vendas por mês. Boa, Rui. Eu até dei uma prévia dela na explicação anterior. Essa isenção dos 20 mil, eu acho que a primeira visão que todo mundo tem que ter para que não caia no erro de calcular ela errada, de enquadrar ela errada, é que sai da premissa que nada na Bolsa tem isenção dos 20 mil. E que existe uma exceção da exceção da exceção da exceção, que é quando o total de vendas, tá? É outra confusão. O mercado às vezes fala movimentado, é vendas, tá? Pega o total de vendas no mês. Opa, meu total de vendas deu inferior a 20 mil. Ok, me enquadrei na primeira condição. Você teve lucro de ações ou ouro? Sim, tive lucro de ações ou ouro. Se você falar assim, foi lucro de BDR, ETF, já saiu desse enquadramento, já não cabe mais a isenção. Foi no swing trade? Foi no swing trade. Foi na ordem comprou e vendeu? Não vale para short? Foi na ordem comprou e vendeu. Ok, aí sim, esse lucro é isento de IR. Para qualquer outro caso que não enquadre em todos esses requisitos, não tem essa isenção. Tem que pagar IR se tiver lucro. Legal, Alice. Eu falei que era a última, mas tem uma última aqui que não dá para deixar passar, do Luciano Martins. Ele fala, se errar o lucro isento e lançar isento e também lucros, pode fazer ainda a correção antes do envio do imposto de renda de 2021? Com certeza, você pode e deve fazer essa correção e qualquer outra correção que você perceba que você inseriu, qualquer dado que você percebeu que inseriu errado na declaração anual, retifique o mais rápido possível. Ai, Alice, mas eu já enviei. Não tem problema, retifica. Ai, mas a Receita, ela pode querer me fiscalizar, porque ela está vendo que eu estou retificando. Qualquer retificação referente à renda variável, a Receita Federal, ela enxerga com bons olhos, porque ela sabe que é detalhado, de que as pessoas erram, a informação até pouco tempo era muito escassa, eram poucos investidores. Então, não se preocupem em retificar e ser fiscalizado, tá? A retificação, na verdade, ela vai te gerar segurança para que a Receita não te fiscalize em algum dado errado que você inseriu lá. Obrigada, Alice. Então, muitas respostas muito boas aqui para o pessoal de casa, muita gente te elogiando aqui, a Larissa te chamou de maravilhosa, várias pessoas falando que você é salvadora da pátria, que ajudou o pessoal a fazer essa declaração, porque, querendo ou não, mexe muito no bolso da pessoa, né? Se ela acaba caindo na malha fina, ela mexe muito no bolso da pessoa, todo mundo quer fazer bem certinho isso, e querendo ou não, ninguém aprende na escola a fazer isso, né? Então, é muito, muito bom o seu trabalho, muito legal esclarecer essas dúvidas, que realmente são muitas dúvidas todos os anos. E muito obrigada pela participação aqui na BMC News. Portas abertas para você sempre que você quiser. Maravilhoso. Se está passando informação de qualidade, quero sempre estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Um grande beijo para todos os investidores de bolsa que estão aqui. Obrigada, Alice. Obrigada mesmo. Então é isso, gente. BMC Marketing finaliza aqui, né? Encerra por aqui. A gente volta amanhã a partir de 9h45. Fiquem agora com BMC Business, com Débora Oliveira e também com o Alex André. Até amanhã.